É isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez no nosso segundo podcast. Hoje um tema incrível, abençoado, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Você que está nos assistindo agora, estamos aqui hoje num tema maravilhoso: psicologia e fé. Puxa, que tema maravilhoso. E quando o tema é bom, a gente também tem que ter convidados tops, né? Estamos aqui hoje com dois convidados especiais. Estamos aqui com Antônio Barbosa. É tão ruim falar isso, né? Acostumado a chamar de Pastor Antônio. Pastor Antônio é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, pastor? Boa tarde a todos. Tudo bem, Barroso? Graças a Deus, né? Estamos aqui para discutir um assunto muito importante. E esse tema, assim, eu fiquei muito feliz quando tu me falou nesse tema, porque é um tema assim, que eu tenho trabalhado bastante nesses últimos dias. Parece que quando Deus, eu sempre falo isso, sabe? Parece que quando Deus, para muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, parece que quando Deus fez o ser humano, fez o homem, parece que ele diz para Satanás: bom, agora tu faz a mente, faz a parte da psicológica, é contigo, né? Porque a gente fala em psicologia dentro da igreja, ou para alguns cristãos, cria um tabu, cara. Sim. Tá? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco mais. Muito né? importante, né? Estamos aqui hoje também com a Fernanda. Tudo bem? Fernanda Henrique, né? Não é Cardoso. Não é é a Cardoso. Fernanda Henrique. Isso aí, boa tarde, pessoal, a todos. Estou bem feliz, né? Porque no início quando eu decidi fazer psicologia, eu enfrentei muitos preconceitos. Então, ter essa abertura hoje é muito bacana mesmo, perceber que a igreja, ela considera a psicologia e vê isso como algo importante, né, na vida. Isso é muito bom, né? Hoje, até aqui na nossa igreja, nós caminhamos hoje tanto o atendimento pastoral, né, que é o espiritual, junto com a psicologia. Então, nós adotamos esse trabalho aqui. Nós temos a irmã Fernanda, que nos ajuda aqui, colabora e contribui com o ministério, atendendo a parte psicológica, e nós damos o atendimento pastoral e tem sido uma benção, graças a Deus. Mas, pastor Antônio, fale um pouquinho de você. Quem é o pastor Antônio? O que é que o senhor faz? Claro, é pastor, né? O que é que o senhor faz nas horas vagas? Também hoje um grande profissional na área de psicologia. Mas o que o senhor gosta também de fazer de hobby? Fala um pouquinho de você para nós. Hein? Então, Barroso, Deus me chamou para o ministério em 84, né? Eu tinha uns 18 anos, 16 para 17 anos. E naquele tempo o meu pastor, Deus usou ele e falou: você vai ser pastor. Amém. Né? Eu era um adolescente ainda. E em 95 eu resolvi cumprir, obedecer o chamado de Deus e abrir mão de muitas coisas. Sou lá de Alegrete, do Rio Grande do Sul. E vim para cá, para o Paraná, Três Barras do Paraná. Assumimos uma igreja ali, depois fomos para Palmital, ficamos 7 meses, depois viemos para cá e já fazem 21 anos que nós estamos aqui em Cascavel. Aqui Deus me deu a graça de fazer psicologia, né? De fazer uma graduação em psicologia. E essa graduação, assim, esse curso me abriu muitas portas, né? Não só assim em relação a trabalho ou em relação à igreja, mas é alguns entendimentos, algumas coisas que a gente acaba compreendendo. Então, eu, por exemplo, eu não tenho críticas para alguns colegas que não entendem, ou pastores ou até mesmo a igreja, que não entendem muito, né, sobre isso. Logo que eu me informei, que eu falava alguma coisa de psicologia na igreja, eu tinha que começar a me policiar, porque alguns irmãos falavam assim: depois que o pastor se formou, tudo é psicologia, não existe mais demônio, não existe mais diabo, e não é verdade, né? E aí, então, a psicologia acabou me abrindo portas. Em 2016, eu abri uma clínica, né? Atos, Clínica de Psicologia, era ali no edifício Formato, no 10º andar, e agora, uns 2 meses atrás, nós passamos ali para a Rua 7 de Setembro, ali onde é bem maior. Nós temos hoje 7 salas ali, né? Nós, inclusive, sublocamos para outros psicólogos e outras funções. Então, nós temos uma clínica bem mais completa ali, né? Que eu atendo também. E também, em 2017, eu fui para o UFC Cascavel. Já fazem 4 anos que eu estou lá dentro. Lá temos uma clínica dentro do clube. Inclusive, agora eu estava atendendo um atleta lá. Daí, saí de lá e vim para cá. Dou aula no Instituto Teológico ainda até hoje, né? Comecei, acho que em 2001, comecei a dar aula no Instituto Teológico com Atos dos Apóstolos. Aliás, e aí, né? eu fui aluno do pastor Antônio, hein? Que benção. E aí foi passando, e aí hoje eu dou homilética, dou aconselhamento pastoral para o 3º ano. E pastorei a igreja quadrangular ali do Jardim Canadá, né? Sou pai, sou avô, 3 lindos netos. Está vindo uma neta agora do Isaías, né? Então, enfim, sou uma pessoa assim que posso me considerar uma pessoa assim realizada naquilo que faço. Eu digo que a psicologia hoje também é um sacerdócio, não é só um ministério pastoral, mas também a psicologia para mim é um sacerdócio. E hoje nós também estamos naquele projeto da igreja, né?
A igreja, graças a Deus, acordou, o Conselho Estadual acordou para essas situações, vendo que muitos pastores, muitos familiares de pastores têm passado por muitas Glória dificuldades, a Deus. né, com Depois de muitos problemas, anos, né? pastores Muito bom morrendo, isso. né, pastores se matando. Então a igreja acordou e hoje ela levantou em torno de 12 psicólogos no estado, né? E aí, graças a Deus, eu fui chamar também. Hoje de manhã nós tivemos até aquela hora que me ligou, uma live com o pastor Lael. E nós vamos começar agora a fazer atendimento em todo o estado do Paraná também, né? Quem mora no oeste atende o sudoeste, atende capital, quem mora na capital atende o sudoeste. Então, Intercâmbio, esse né? intercâmbio que nós vamos fazer também, que é uma coisa muito importante. Então, hoje, a psicologia já entrou dentro da igreja, a igreja já está aceitando, já está entendendo que o psicológico e o espiritual são duas coisas que andam juntos, mas são diferentes, e os dois precisam ser tratados. Muito bom, muito bom. E depois nós vamos falar também do projeto que o senhor faz, do ASA, muito Exato, importante. tem mais essa ainda. Né? O homem tem mais esse projeto. Esse homem aí é 1001 utilidades e mais um pouco. Por eu vou contar umas historinhas aí do tempo que eu conheço o pastor Antônio. Eu não sou tão velho assim, mas eu já conheço esse homem quase há 20 anos. Então a gente tem algumas histórias aí muito bacanas. Bastante. Aliás, o pastor Antônio, para quem não sabe, foi o camarada, o primeiro pastor que me deu a oportunidade na Igreja Quadrangular em Cascavel. Eu me lembro até hoje que muita gente duvidava do chamado. Eu me lembro que um dia ele me abraçou, estava junto com meu pai. Meu pai pediu uma oportunidade para mim cantar. Eu lembro que a primeira vez até ele perguntou se eu pregava. Ainda não pregava. Então, a primeira vez eu fui lá só cantar, contar o meu testemunho, para depois, uma outra oportunidade. E daí estive lá várias vezes. E hoje, se nós estamos aqui onde nós estamos, é porque eu tive pessoas que acreditou no meu chamado. E eu sou muito grato pela vida do pastor Antônio, pastora Suzete, toda a família se tornaram grandes amigos. Né? Fernanda, quem é você, Fernanda? Quem é a Fernanda? Bom, sou a Fernanda, tenho 28 anos, né? Desses 28 anos, há 14 anos eu caminho com Cristo. E foi a melhor escolha que aconteceu, assim, que eu fiz na minha vida. Realmente foi um divisor de águas. Mas eu percebo o meu desenvolvimento ao longo desse tempo, o que Jesus fez na minha vida. E muito do que eu vivo hoje é por conta de Jesus, né? O que Jesus fez na minha vida. Então, eu me converti aos 14 anos, e, né, não foi na Quadrangular, foi em uma outra denominação. E ali eu fui caminhando com Jesus, depois fui para Quadrangular. Então, assim, tive vários contatos com muita gente e tinha os meus sonhos Qual também. foi o ministério que você se converteu? Cristo é Verdade. Cristo em é Palotina, isso. Sou de Palotina. Ministério pequeno? Era um ministério bem pequeno. Hoje ele tem sede somente em Itapema, né, em Santa Catarina. Então, as outras e na Bahia, se eu não me engano. Então, as outras localidades, por ser um ministério pequeno, às vezes dificuldade pastoral, né? Todas as dificuldades que existem no ministério, acabou fechando, né? Até pela cidade ser pequena também. Então, assim, no decorrer desse tempo, né, na caminhada com Cristo, e daí chegou o momento de eu decidir por uma graduação e eu escolhi psicologia. Então, no momento que eu escolhi psicologia, não era para clinicar, não era para trabalhar assim, né, de forma clínica. E eu decidi para ser uma psicóloga organizacional. Só que esse era o meu sonho, esse era o meu projeto. Mas Deus, ele tem os seus projetos e ele tem os seus sonhos, né? Então, eu escolhi psicologia, fiz psicologia durante toda a minha graduação. Esse era o meu foco de construir uma carreira dentro da área organizacional. Ok, me formei, fiz estágio último ano numa área organizacional. Era tudo o que eu queria, estava dentro do meu projeto, dentro do meu sonho. Só que depois, né, de eu me formar, as portas para a área organizacional se fecharam e foi totalmente contraditório aquilo que um dia eu imaginei. Porque, geralmente, as portas que se abrem após a graduação, mais facilitado, é na área organizacional, dentro de uma empresa. E não foi o que aconteceu. Realmente, as portas se fecharam e, naquele momento, eu me vi frustrada, porque era um sonho. Só que eu falei, ok, agora o que eu vou fazer com esse tempo? Né? Porque eu estou sem trabalho, não tem como. Enviei currículos, fiz algumas entrevistas, mas nada que deu certo. E eu sou formada há 3 anos. Então, nesse primeiro ano, eu fiquei muito frustrada, mas eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, conversando, né, até com a irmã Vaidete, na época, que ela era líder do grupo de mulheres, ela falou, Fernanda, o que você acha de atender algumas mulheres aqui na igreja? Porque, né, tem procurado. Eu falei, não, tudo bem, eu estou sem fazer nada mesmo, né? E eu iniciei. E ali, Jesus começou a me pegar porque eu comecei a me apaixonar realmente por isso.
Eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Algo que antes eu dizia assim, a clínica, atender, vai ser a minha última opção. E se tornou aquilo que eu realmente sou apaixonada hoje. Eu amo atender pessoas, eu amo estar em contato com pessoas, porque eu percebo que é um privilégio realmente. Cada pessoa que eu estou atendendo, eu me sinto muito privilegiada, porque eu estou acessando a vida daquela pessoa, a história de vida daquela pessoa, e ela está confiando em mim de alguma forma. Então, cada pessoa que chega até mim, seja de forma particular, no consultório, ou seja num atendimento voluntário que eu atendo aqui na igreja, eu me sinto muito privilegiada, porque é como se Deus estivesse me entregando alguém que Ele ama muito, para eu poder ter aquele tempo de escuta e poder ajudar de alguma forma. Os seus cuidados. E realmente, a palavra que o pastor Antônio falou sobre se tornar um sacerdócio, né? Isso é uma palavra muito profunda e realmente não tinha parado para pensar dessa forma. E agora você falando sobre a pessoa entregar a vida dela e você entender, porque isso vai do entendimento do profissional, né? Você entender que Deus está entregando a vida dessa pessoa nas suas mãos, isso é muito importante também, né? Então isso eu achei muito bacana, isso é profundo, né? Isso é realmente de um cunho assim, de responsabilidade muito grande, e que se todo profissional que é cristão, serve a Deus, tiver esse pensamento, realmente vai dar muito resultado, e a pessoa pode realmente ter um ministério pastoral somente na área da psicologia, sem precisar do altar, né? Exatamente. E tem uma coisa interessante aí, pastor Barroso, e você vai concordar comigo, não é obrigado a concordar, mas eu acredito que você vai concordar, porque a gente que trabalha nessa área, a gente vê isso aí. Não tem como você não colocar a tua ideologia, o teu ideal, num atendimento clínico, não tem como. Se você tem uma tendência a algumas ideologias, você vai levar a tua terapia, a psicoterapia, para que ela vai dar aquele direcionamento. Então, hoje nós temos uma carência muito grande de psicólogos cristãos, psicólogos evangélicos principalmente, porque embora a gente tenha que saber separar uma coisa da outra, né, da tua ideologia, da tua crença, daquilo que você pensa, porque o que você pensa é o que menos importa numa sessão terapêutica. Mas não tem como também você não levar a tua ideologia, a tua crença num atendimento. Então, nós podemos direcionar uma pessoa para o bem ou para o mal, né, numa terapia. Eu posso levar uma pessoa que está em dúvida sobre a sua sexualidade, a ela se assumir como um homossexual ou não, né? Eu posso levar uma pessoa que está com algum conflito no seu casamento, eu posso levar ela, através de uma terapia, à separação ou um ajuste. Então, essa situação, ela tem que ser, quando algum irmão da igreja precisa de um psicólogo, a primeira coisa que ele deveria analisar é exatamente isso aí. Qual que é a linha, qual que é a abordagem, qual que é o pensamento, qual que é a ideologia dessa pessoa que eu vou procurar, desse profissional. Porque às vezes vem situações que desencontram daquilo que nós cremos. Então, eu já sei de muitos casos, né? Eu clinico já fazem 4 anos, já ouvi de muitos casos de pessoas que acabaram abandonando até a fé por causa de atendimento psicológico, né? Não sei até que ponto, assim, levou uma pessoa a uma descrença, mas que o profissional deve ter alguma parcela, ele deve ter, né? Com certeza. Na verdade, eu creio que a pessoa, quando ela vai procurar ajuda num ponto desse, a pessoa geralmente ela tá assim, é a minha última tacada. E aí ela vai com tanta expectativa e ela tá tão vulnerável que, dependente do que o profissional fala, ela fala, é isso. E se o profissional, é o que o senhor falou, o direcionamento, né? Se vocês falarem assim, ó, procura uma igreja, procura um pastor, procura alguém que possa te ajudar, né? Até nem falar em igreja, mas falar assim, ó, procura alimentar a sua vida espiritual, vejo que você é uma pessoa que você precisa procurar algo para você crer, tal, né? Dando uma indireta, né? Ela entender. Mas o que eu faço ou até hoje, direta mesmo, né? Mas eu tenho feito isso, sabe, Fernanda? Quando eu fiz faculdade, a minha professora, que não vou citar o nome aqui, mas é uma pessoa muito conhecida aqui em Cascavel, ela é filha de pastor, ela é evangélica também, ela falou assim, que bom que você é pastor, né? Eu falei, sou pastor. Que bom que você está fazendo psicologia, só que tem que saber separar uma coisa da outra, né, pastor? Eu falei, não, eu vou juntar as duas para fazer uma só, né? Vou pegar o que é bom na psicologia, vou pegar o que é bom da igreja, o que é bom de Bíblia.
E então, hoje, assim, eu não tenho dificuldade de fazer isso. Não sei se o Conselho Regional de Psicologia, ou se alguma situação, ou se houver alguma denúncia em relação ao meu trabalho, né, eu posso até repensar. Mas uma coisa que eu não mudo mais eu não deixo de falar, não de Deus, de igreja, de Bíblia, mas eu não deixo de abordar a questão espiritual na psicologia. E isso me trouxe, assim, talvez poucos profissionais aqui em Cascavel, não sei se poucos ou ninguém, trabalha como eu trabalho nessa questão espiritual, espiritualizando algumas coisas, assim, mas não assim, claro, tudo no seu limite, né? Porque não tem coisa como separar. Tá, só uma pergunta. Há uma diferença em colocar a psicologia do evangelho ou o evangelho na psicologia? Qual que é a diferença? Você pode colocar a psicologia dentro do evangelho tranquilamente. Dentro da igreja você pode pregar. Agora, colocar o evangelho dentro da psicologia, muitas vezes não é bem visto isso, né? A Marisa Lobo, que é uma psicóloga, ela sofre muito por causa disso, né? Inclusive, o trabalho que ela assim, Exerce, que ela exerce e que foi uma água que fez derramar tudo do copo lá, é quando ela disse que haveria uma forma de trazer uma pessoa homossexual a ser novamente hétero, né? Se a pessoa quer. Veja como as coisas são. O Conselho Regional de Psicologia, ou o Conselho Federal de Psicologia, não admite que uma pessoa homossexual te procure como psicólogo para você reverter a questão. Isso é inadmissível. Mas mesmo o paciente, se o paciente vem falar, eu sei que é errado, eu não quero isso para mim. O Conselho Federal de Psicologia não admite isso. Eles tratam isso como se fosse um crime. Isso aí é uma coisa assim, muito errada do Conselho, sabe? Eu não admito isso. Então, se vier alguém com essa situação, eu vou trabalhar da minha ideologia, né, ajudar a pessoa. Se a pessoa, eu já atendi homossexuais, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não tem preconceito nenhum, entendeu? Mas se a pessoa vem com essa dúvida, com essa característica, querendo mudar, querendo voltar ao original, né, a questão da resiliência, né? E eu trabalho isso aí, mesmo que o Conselho Federal de Psicologia seja contra. Daí, se quiser me punir, se quiser é um monte de situação. Eu não posso, mas eu não posso fazer uma coisa que eu não concorde, cara. E a Marisa Lobo, ela fala isso aí. Tanto é que a imprensa, a mídia, rotulou isso como a cura gay, né? Que isso aí já para denegrir toda essa história, né? Enfim, né? Mas vamos lá adiante. É para abafar o trem, né? E, Fernando, você pega muitos casos assim também? Demais. E foi uma dificuldade muito grande quando eu iniciei, né, na clínica por conta disso. Existe o conselho que direciona, né, como o psicólogo deve agir, mas existe a Fernanda, que é cristã, e não concorda com muita coisa. Então, durante muito tempo, isso foi um questionamento e eu me via pensativa, será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que eu não vou conseguir dar conta? E até que chegou um momento que eu comecei a formatar a minha forma de trabalhar, realmente, o que eu decido fazer ali. Então, assim, a gente percebe que existem muitos assuntos que são pertinentes da vida de uma pessoa, política, né? São várias coisas. Todos os assuntos podem ser ditos. E por que a questão da religião, da espiritualidade não pode? Se isso compõe quem somos. Como é que eu vou tirar parte de mim? Ok, eu sou Fernanda, psicóloga, mas existe até um preconceito falar psicóloga cristã, né? Existe um preconceito. Então, mas eu sou uma psicóloga cristã, porque isso faz parte de quem eu sou. Como é que eu vou me definir ou dizer da minha identidade se eu preciso tirar parte daquilo que é espiritual? Não, o meu todo é espiritual também. Então, quando uma pessoa chega, por mais que ela não tenha uma religião definida, que ela não pertença a uma igreja, mas ela crê em algo. Então, nesse momento, eu trabalho com ela também, nessa questão espiritual. Eu tento identificar no que ela crê, porque, né, dependendo do que ela crê, vai nortear e vai governar a vida dela. Então, eu trabalho bastante também nessa questão espiritual e tem muita gente que me procura por ser cristã, por ter essa abertura, porque às vezes eu vou chegar num consultório e vou tentar falar da minha espiritualidade, mas o profissional que não entende, ele não vai considerar isso. Pode até pensar que seja um devaneio, seja algo, né, que não seja natural. Então, muitas pessoas procuram por ser cristã e por conseguir compreender o lado espiritual. Porque geralmente a pessoa que procura um psicólogo cristão já vai pensar assim, esse vai me dar um bom conselho, né? Assim, o pastor Antônio, eu sei que começou agora o trabalho com a Igreja Quadrangular no Paraná.
esse trabalho psicológico. Mas eu sei também que o senhor já atende alguns casos de pastores, líderes. O senhor já pegou muito caso assim, de pastor que chegou no consultório e falou assim: pastor, eu vim aqui porque eu quero desistir do ministério, eu quero largar o ministério, quero abandonar o meu chamado. Sabe, pastor, cara, colocar um rótulo em nós, assim, nós acreditamos que nós somos ou éramos, né, super-heróis. Né? Nós somos imunes a problemas, nós somos imunes a... Olha, ó, é exatamente isso, é o Shazam, né? É o Shazam cristão, o Shazam evangélico. E aí, cara, nós temos dificuldade, pastor. Você tem que concordar comigo. Agora você tem que concordar comigo, você é pastor também. Mas é verdade, sabe? É verdade. Então, pelo fato de a gente levar a palavra, orientar, aconselhar, ensinar, né? Ser aquela pessoa forte lá no altar, as pessoas criam em nós e nós compramos essa ideia de que nós somos supers. E, na verdade, a gente é um cidadão, nós somos pessoas que têm sentimentos, emoções, percepções, né? Estamos sujeitos a tudo. Tristeza, Mas frustrações. estas coisas, cara, o que acontece? Por que os pastores estão se matando? Por que os pastores estão entrando em depressão? Porque eles não querem assumir isso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca peguei nenhum pastor, nenhuma pastora que viesse com essa queixa, sabe? Estou querendo desistir do ministério, não aguento mais o ministério. Não, sabe? Embora você esteja vendo que a pessoa está saturada, a pessoa está nos extremos, está nervosa, não aguenta mais o ministério, mas ela acha uma outra forma de trazer o seu lamento, a sua dor, a sua queixa, mas não vai direto nesse assunto, que é o abandono do ministério. Né? Mas, no fundo, ela sabe que o ministério é doído. E só quem está nessa função, só quem está nesse ministério que sabe o quanto isso dói. Né? A gente nunca está bem, pastor. Né? Nós nunca estamos bem. Você pode estar muito bem com a sua família, tua esposa, teus filhos, estão tudo maravilhosamente bem. Um irmão liga, pastor, estou mal, pastor, estou na UTI, pastor, estou doente, pastor, estou com a família, pastor, estou triste. Pronto, acabou a tua alegria. E isso vai pesando de uma forma que chega uma hora que a gente não aguenta mais. Mas o que acontece? A gente quer achar uma forma, um meio, não pode expor isso para a igreja, não pode. Então nós vamos eu uso um termo até meio grosseiro, assim, né? Nós vamos nos estuprando emocionalmente, né? Mentalmente. A gente vai fazendo algo que a gente não gostaria de fazer contra a nossa vontade. Eu mas não acredito podemos até abrir numa mão. palavra, cometendo às vezes um suicídio espiritual. Exato, começa ali, né? Porque eu adotei isso para mim já bem do início do meu ministério. Sempre fui um cara bem livro aberto, assim, minha vida sempre foi um livro aberto. Muitas vezes eu já compartilhei experiências que eu tive de desentendimentos em casa, quem as minhas ovelhas sabem como é que eu sou. Eu compartilhar desentendimentos que eu tive em casa e como Deus falou comigo, como que Deus trabalhou naquilo. Porque eu nunca passei para minha igreja aquela capa de Superman, aquela capa eu sou o cara. Não. Sempre que eu tive as minhas frustrações, meus problemas, falava, igreja, ora por mim, irmãos, ore por mim. Muitas vezes cheguei no grupo do Ministério de Intercessão, falei assim, irmãos, ore por mim que hoje eu não estou bem e tal. E eu vejo realmente os colegas, né? Eu também viajo muito, vou nas igrejas pregar, ministrar. E infelizmente a gente percebe isso. Às vezes o pastor está no fundo do poço e ele não consegue pedir ajuda, porque ele acha que se ele pedir ajuda, ele vai estar demonstrando que ele é fraco, né? E eu vejo que o cara ele é forte se ele abrir o coração e falar assim, cara, me ajuda aqui, ora por mim, que eu tô mal, eu tô pensando em largar. E eu mesmo pensei várias vezes, eu sei que vou pensar várias vezes. Quantas vezes já pensei em chutar o bar? Dias atrás mesmo, sozinho, pensando assim, poxa, cara, eu vou arrumar um emprego para mim, não dá, velho. Eu não vou aguentar isso aí. É muita pressão na minha cabeça. Antes, porque a gente tem um medo do quê? De machucar alguém. A pior coisa que um pastor ouve, ou chega a ouvir, é falar assim, ó, eu saí da igreja, eu não estou mais na igreja servindo a Deus por causa do pastor fulano. Se você chega a ouvir um negócio desse, olha, só se o cara não é convertido. Mas o cara que é crente, isso fere um pastor, isso machuca, né? Você saber que, de repente, puxa, será que eu fiz alguma coisa? Falei, sou culpado daquela pessoa não servir mais a Deus e ir para o inferno. Né? Você já pensa, Deus vai requerer das minhas mãos o sangue daquela alma. Tal. Então, eu acredito que, como a gente é pastor, a gente sabe muito bem que não é fácil, porém, é recompensador. Né? Eu sempre digo assim que ser pastor é para os fortes. Apesar que Deus nos capacita, né? Quando Deus te chama, automaticamente, Deus, eu sempre falo assim que, aparentemente, parece que Deus, ele dá uma blindada no nosso psicológico. Só que isso não quer dizer que nós não precisamos de manutenção, de ajuda, né? Eu, de vez em quando, até brinco, Fernando, tem que marcar um atendimento com você. Mas o pastor é o Elias,
né? O Elias acabou de matar 450 profetas de Baal, fez cair fogo do céu, e de repente ele senta embaixo de um zimbro e diz, eu quero morrer. Não sou melhor do que ninguém. Ele teve um episódio depressivo naquele momento ali, que é uma coisa fantástica, por causa cara. de um recado que deram para ele. Exatamente. Depois, mulher, cara, o cara fez cair fogo do céu, cara. E por causa de uma ameaça, o cara quer a morte, né? E às vezes o nosso problema é esse, né? Às vezes não são grandes coisas, né? Mas eu digo assim, uma separação de um casal, muitas vezes não é por uma grande coisa. Eu conheço casais que não separaram. Ele traiu a mulher, depois a mulher traiu ele, eles continuam casados. Mas eu conheço a história de uma menina que o marido separou da mulher porque a mulher botava cebola no feijão. Então, ele não comia cebola, ficou bravo com ela, falou 2, 3 vezes, ela esquecia, quando ela via, ela já tinha feito a comida, botava cebola no feijão, né? Daí ele um dia se irritou, falou, não quero mais, sabe de uma coisa, você não me ama, você faz tudo que eu não quero. Então, uma cebola no feijão separa um casamento, verdade, cara, e a traição não separa. Então, uma separação, um problema nosso de pastor, uma depressão, uma ansiedade, uma doença, muitas vezes não é por uma grande coisa, pastor, mas são por muitas pequenas coisas, né? O que levou Elias a ter aquele episódio depressivo foi uma ameaça, uma coisa insignificante em relação a tudo aquilo que ele tinha acabado de fazer, né? Ele tinha vencido um desafio contra 450 profetas. Ele matou 450 profetas. Ele fez cair fogo do céu, uma coisa absurda, coisa que nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se viu, sim, e depois de lá nunca se viu mais. Isso aí não, sim, existe, né? E ele fez tudo isso. E aí, tanto que o cara nem uma pequena morte, coisa... Nem a morte conheceu, né? Exato, então... Ai, meu Deus. Mas conheceu o flagelo do medo. Fiquei com medo, né? O medo. Eu vejo assim que as coisas, né, têm tomado uma proporção tão grande justamente na área psicológica do ser humano, que, por exemplo, a Fernanda, eu sei que a Fernanda, tipo, não sei se já atendeu pastor titulares, mas líderes, né? Já atendeu muitas pessoas. E a gente percebe, assim, as pessoas estão fragilizadas, né? E justamente o que o senhor falou. A gente pensa que as pessoas estão pensando em desistir ou não estão dando frutos, porque ela é cheia de B.O., cheia de problemas grandes. Você vai ver, é uma coisa que depois você dá até risada e fala, meu Deus, né? Como que pode? Né? São detalhes que vai levando a pessoa para o fundo do poço. Assim, qual foi a situação assim de quantos anos o senhor tem já como psicólogo? 7 anos. 7 anos, 3 anos. Qual foi a situação assim mais inusitada que vocês acharam interessante, porém engraçado ou estranho, falar assim, meu Deus. Vou deixar você, Fernando. Eu tenho uma história muito... Cara, eu tenho uma história top. Cara. Hoje eu não posso sair daqui sem contar essa história, cara. Então, top, vai te ajudar, vai ajudar você, vai ajudar todo mundo daqui, vai ajudar quem está ouvindo, quem está assistindo, porque me ajudou muito, cara. Que bom. Deixa você contar a sua, Fernando. Vai lá, Fernando. Bom, assim, não é nem tão inusitada, talvez, mas às vezes a gente olha para o outro e percebe assim, né? Não, o meu problema é tão maior, né? Porque não tem neutralidade, igual o pastor estava falando. A gente sempre, às vezes, vai se colocar. Então, às vezes, a pessoa chega e fala bem assim, nossa, eu preciso muito da tua ajuda, eu preciso muito porque eu não sei o que fazer realmente, eu estou muito perdido. E, geralmente... Quando eu estou atendendo, geralmente acontece mais com adolescente mesmo, que eles trazem o problema como se fosse a coisa mais gigante do mundo e um problema muito grande, quando você vai perceber é algo tão simples, né? Então, assim, não é nenhuma história inusitada, mas geralmente são com adolescentes mesmo que eu atendo e que eles trazem como se fosse a coisa mais terrível. E são coisas tão pequenas. Às vezes é um namorinho, às vezes é uma questão de escola, às vezes é um problema com o pai, com a mãe, que é esse conflito de geração e que em algum assunto ou outro eles transformam aquilo em algo tão maior, mas algo tão simples. Então, assim, nesses 3 anos eu não tive nenhuma história tão inusitada assim, mas geralmente se torna engraçado, porque a gente se preocupa num primeiro momento, mas quando a pessoa vem, chega e fala, é tão simples, é tão pequeno, né? Nos nossos olhos, mas para a pessoa que vive, é lógico que é muito grande. Então, assim, nesse período de tempo que eu estou atendendo, não teve nenhuma história engraçada e inusitada, mas se torna por ser essas coisinhas miudinhas, assim, pequenininhas, e que geralmente acontece mais com adolescente, né, no que eu tenho atendido. Eu tive uma paciente minha lá, assim, logo no meu começo, tudo acontece no começo, depois a gente vai ficando experiente, né, essas coisas vão passando assim que a gente nem percebe, mas no começo a gente tem uma grande preocupação. Eu tive 3 fatos que aconteceram assim que me marcaram bastante, né? Eu tive uma paciente, logo que eu comecei a atender, é uma paciente assim bem, sabe, com certos problemas, tá? Eu quero que você diga que eu tenho, eles querem sempre isso, né? Eles querem um diagnóstico, né?
Aí é impossível você fazer um diagnóstico de uma pessoa com 2, 3 sessões. Eu acho muito difícil você fazer isso. É uma irresponsabilidade, uma inconsequência. Eu com 3 sessões dizer assim, não, você tem síndrome de borderline. Então, tá? É uma questão que tem que ser bem estudada, bem analisada. E aí uma paciente minha com 3 sessões lá, toda sessão que ela vem, ela trazia uma questão diferente, né? E aí estava me confundindo um pouco, né? Porque eu estava indo por uma área, daqui a pouco na outra sessão ela não... Eu falei, não, então não é borderline, então... E aí na terceira sessão ela já chegou estressada, ela falou, o que eu tenho? Eu falei, não sei te dizer o que você tem ainda, nós estamos, né? Eu estou analisando, estou investigando. Mas eu estou vindo aqui 3 sessões e estou pagando e tal, eu quero saber o que eu tenho. Eu falei, não posso te dizer isso, seria uma irresponsabilidade da minha parte. Ela falou, então não quero mais. Eu te odeio. Bem assim, ela falou pra mim, eu te odeio. Né? Cara, e você tem que ficar olhando com aquela cara de paisagem, assim, você não pode dar uma resposta. E para pastor, a gente sente que a pessoa odeia, mas não tem coragem de falar. Cara. Aí a menina foi assim, tudo bem, fazer o quê, né, se você me odeia, né? E ela levantou e foi embora brava dali, né? Uma outra situação, assim, pastor, que até serve não só para psicólogos, mas para pastores, né? Essa empatia que a gente se colocar no lugar do outro, né? É muito interessante. Quando você faz um atendimento psicológico, ou atendimento pastoral, aquela atenção que a gente tem que dar na investigação do problema que a pessoa traz. Então, eu estou com um problema com uma mulher lá, uma paciente, e ela veio com uma queixa com o marido e tal, estavam separando, né? E aí ela falou no meio da sessão assim, porque a minha cunhada também se levantou contra mim, minha cunhada um dia fez tal coisa e tal, né? E aí eu fiz no meio da nossa sessão, eu tive que fazer uma pausa e disse para ela, olha, eu penso que o teu problema não é com o seu marido, é o problema com a sua cunhada e tal, né? E ela falou, não, meu problema é com o meu marido. Meu marido é que está me trazendo esses problemas, porque eu não aguento mais, porque eu estou assim desse jeito. Eu falei, não, seu problema, eu penso que é com a sua cunhada. E aí ela ficou meio nervosa comigo. Ela falou, se eu estou falando que é com o meu marido, e agora você quer saber mais do que eu? Aí eu falei, porque em 15 minutos a senhora falou 7 vezes da sua cunhada e não falou uma vez do seu marido. Aí ela parou assim, cara, derramou uma lágrima assim, falou assim. Eu falei 7 vezes, a senhora falou 7 vezes da sua cunhada, do quanto ela estava trazendo problemas, e não falou nenhuma vez do seu marido. Então eu penso que o problema que nós temos que tratar não é o do seu marido, é com a sua cunhada. Ela começou a chorar e falou, é verdade, eu não aguento mais a minha cunhada. Então essa percepção que a gente tem, né, não é só o psicólogo, né, o pastor tem muita percepção. Eu digo sempre assim que o melhor psicólogo hoje ainda são os pastores, cara. Porque a gente tem um estudo, a gente tem a ciência, nós temos ali a teoria, mas a prática pastoral é diferente, cara. Não, cara, nós somos psicólogos, assim, às vezes, sem informação. Né? Eu digo uma coisa assim, cara, tem muito pastor melhor do que psicólogo, cara. Porque ele entra numa área que o psicólogo não entra, que é a área do espírito, cara. Quem é o pastor Barroso, quem é a Fernanda, quem somos nós? Eu sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, quem sou eu? Quem é a minha essência? A minha essência é espiritual. Então, você trata da mente, do psicológico da pessoa, mas deixa de tratar o espírito dela. E o problema dela não é a mente, o problema dela é o espírito, cara. Então, é por isso que eu digo, o melhor psicólogo é o pastor. Por quê? Porque ele vai para a Bíblia. E outra coisa, a Bíblia é 100% psicológica. Eu vou provar para vocês hoje, até o final dessa nossa conversa aqui, eu vou provar para vocês com 4 versículos bíblicos que a Bíblia é 100% psicológica. Mas vamos lá, deixa eu contar a história aquela Pega uma aguinha aí, pastor. Pode entregar lá, Deixa eu contar a história aqui do... Fernandinha, uma aguinha, Fernandinha. Pastor, estou começando meus atendimentos, Fernanda. Estou começando meus atendimentos ali. Você sabe que todo começo é difícil, a gente fica com muitas questões assim, se aparecer um cara ali que é borderline, como é que eu vou diagnosticar? Se aparecer um cara esquizofrênico, como é que eu vou diagnosticar e tal, né? Essa insegurança que a gente tem. E eu não me sentia bom, não sentia que eu era bom naquilo ali. Parece que o que eu estava fazendo assim, uma coisa muito comum, cara, para a pessoa me procurar e me pagar ainda, né? Então aquilo me incomodava muito, cara. E um dia, terminou meu atendimento, eu saí assim na recepção, tinha um senhor, 74 anos, professor aposentado, vou chamar aqui de seu Antônio. E ele estava na recepção, assim, quando eu saí, ele olhou para mim e falou assim, você que é o psicólogo? Bem assim, bravo, parece que estava bravo. Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, é o seguinte, eu quero fazer uma consulta contigo. Mas se eu gostar eu volto, se eu não gostar eu não volto, e não quero que ninguém me ligue, não quero que ninguém venha atrás de mim, muito maniático. Beleza. Rapaz, foi os 50 minutos mais tristes da minha vida na área da psicologia, porque o cara sabia, quilômetros mais do que eu. 74 anos, todo dia estudando, metódico no último, sabia de tudo, dominava tudo quanto era assunto.
E, inclusive, alguns assuntos da psicologia. Eu recém-formado, né? O cara, até hoje, eu não entendi o que ele foi fazer na clínica lá, até hoje. Né? E aí, rapaz, aqueles 50 minutos eu dava uma olhadinha no relógio. Só Falei, pra nossa, humilhar. cara, 10 minutos só, cara. E aí o relógio não passava, não passava, não passava. E, rapaz, aquele homem ali, de vez em quando eu tinha que dar uma volta assim para mostrar que eu era o terapeuta, que às vezes parecia que era eu o doente. Quase você falou assim, atende eu isso. Quase que eu peço para ele, o que eu faço agora, que eu não sei o que fazer, sabe? Mas, rapaz, foi difícil. Quando faltou 1 minuto para as 4, para 10 para as 4, que eram os 50 minutos, ele falou, falta 1 minuto. Quando chegou nos 4:50, que é 50 minutos da sessão, ele levantou, terminou. Levantou, pegou a bolsa dele, saiu e foi lá para a recepção. Aí fiquei ajeitando meus documentos ali e falei assim, nossa, cara, esse cara não vai voltar mais. E eu até estava torcendo para ele não voltar mais, né? Porque foi triste, cara, foi triste. E aí ele me esperando na recepção, né? E aquela caminhadinha ali, que era de 5, 6 metros até a recepção, foi muito demorado. Eu falei, esse cara não vai voltar mais. Eu sou um fracasso mesmo. Pô, o cara sabe mais do que eu, cara. O cara me deu um show de conversa, o cara me deu um show de assunto. E eu ali, rapaz, me rebaixando, assim, porque eu disse, não vai voltar mais, não vai voltar mais. E aí ele, quanto que é? Mas sim, ele sempre, né? Ele falou, é tanto, né? Eu falei, é tanto. Pá, me apagou e disse assim, podemos marcar para quarta-feira que vem? Rapaz, me deu um sentimento assim de choro, de alegria, de tristeza, de ódio, não sei, cara. Me deu um negócio tão ruim no estômago. Eu falei, cara, o cara quer voltar, né? Eu falei, nossa, mas pai, 50 minutos, isso aí é um transtorno, isso aí é uma derrotada para mim, o cara voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, pô, cara, eu sou bom. Eu sou bom, cara. Tem um cara desse, o cara Antônio, querer voltar. O seu né? Antônio vai voltar, cara. Eu sou bom. Ali, Barroso, o que eu falei para você, Fernando. Eu até hoje não entendi por que ele foi fazer aquele. Depois veio uma outra quarta-feira, mais outra quarta-feira, mais outra quarta-feira. E foram várias sessões. Eu não entendi o motivo que levou ele, até hoje não entendi, mas eu entendi o motivo pelo qual Deus permitiu que ele fosse lá, para mostrar para mim que eu sou bom naquilo que eu faço. Então nós precisamos, às vezes, de pessoas que Deus levanta para fazer você enxergar o que você não enxerga, para fazer você ver o que você não vê. Que nós somos bons. Não é que nós somos assim. Eu não estou querendo me exaltar, entendeu, gente? Não, não é isso aí. Eu estou entendendo. Pastor, na verdade, aquela história eu aprendi uma vez com um amigo meu. O senhor quer café preto ou com leite, pastor? Eu quero com leite, com bolacha. Daqui a pouco a bolacha vem também. Tá friozinho. Eita, glória aí, ó. Aleluia. Amanhã tem de novo ou não? Não, nós podemos marcar e gravar de novo. Eita. Pastor, na verdade, um pastor amigo meu me disse assim um dia. Ele disse para nós, até num seminário de louvor, ele falou assim, gente, vocês têm que parar de ser falso humilde. Eu fiquei olhando, falso humilde. Aí ele explicou, falou assim, no fundo, vocês sabem que vocês são bons. Vocês sabem que você é bom naquilo que você faz, que você estudou, ensaiou, que você toca o seu instrumento, que você sabe que Deus te deu esse dom, o talento de cantar, tal. E por isso que muitas vezes a gente fica, não, imagina, eu não sei o quê. Eu estou entendendo justamente isso, me veio à memória, o senhor começou a falar. Porque muitas vezes nós ficamos numa redoma dizendo assim, não, imagina, eu não posso, eu não consigo. Meu Deus, atendeu fulano. Como acontece com a gente, às vezes, quando alguém você sabe que a pessoa é graduada, a pessoa é bem sucedida na vida, ou a pessoa, tem lá um certo cargo muito elevado, seja nível federal, e fala assim, eu quero um gabinete com o pastor. Eu falo, meu, o que esse cara quer? Aí você sabe, você já vê que o cara conhece de Bíblia, conhece. E quando você vai ali atender, morrendo de medo de o que o cara quer, o que ele vai perguntar, que não sei o quê. E realmente, depois que ele sai da sua sala, e a forma que essa pessoa às vezes até fala para os outros, não, pastor Barroso, pastor Antônio, a Fernanda, nossa, são pessoas de Deus, isso, aquilo, outro. E que nem o senhor falou, depois a pessoa fala assim, quero marcar um dia pra gente tomar um café junto, conversar melhor, eu queria ser mais próximo do pastor e tal. Você fala, nossa, de mim? O que esse cara viu em mim? Mas porque muitas vezes nós somos falsos humildes. E se nós estamos onde a gente estamos, porque a gente se preparou, a gente foi atrás. E a gente continua, E eu digo mais, hein? Aperfeiçoando, né? Não é só porque nós fomos nos preparando, porque Deus nos chamou, cara. E Deus nos chamou, nos capacitou. E eu penso assim que às vezes não é ser um falso humilde, mas às vezes nós não sabemos o nosso real valor. Nós não sabemos o quanto nós somos importantes na vida das pessoas, cara. É verdade. Então Deus tem que levantar pessoas assim. Eu tenho só para me concluir agora, porque eu já falei demais aqui, né? E nós temos ali o Tcheco ali, que é o nosso técnico. Ele chamou o nosso atacante lá, meio campista atacante.
E ele falou assim, quantos gols tu fez na tua carreira? Aí ele falou, eu fiz até agora uns 5 gols eu fiz. E ele falou, 5? Se tu não fizer 12 esse ano, tu não joga mais comigo. Nós estamos em junho e ele já fez 7. Robinho. Então, quer dizer, o cara é bom, cara. O cara sempre foi bom. É um dos melhores que nós temos hoje no time, sabe? Mas ele muito assim, né, eu tava no esporte. Ele é jogador de esporte, tá emprestado pra nós. E agora tô aqui no Cascavel. Cara, se tu não fizer 12 gols, tu não joga mais comigo. Nós estamos em julho, ele já fez 7, entendeu? Então, veja, o potencial que nós temos dentro de nós, e nós, muitas vezes, nós não sabemos, nós não reconhecemos. Às vezes de fato, às vezes a gente é um falso humilde, né? Você sabe que você é bom, mas você tem uma certa vergonha, assim, então você... Tá com medo, né? As pessoas acham que você tá se achando. E às vezes... Não, eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo agora esses dias, cara, eu achei fantástica. O cara, assim, na frente das câmeras, ele falou, eu sou bom, eu sou o melhor. E depois ele falou assim, não estou dizendo isso para vocês, para mim agradecer, eu estou falando isso, porque se eu não acreditar em mim, eu não estaria onde eu estou hoje. Não jogaria onde eu joguei hoje, ou onde eu jogo. Entendeu? Então eu tenho que reconhecer que eu sou bom, eu sou melhor. Então, para mim, pastor, para mim, você me conhece, você sabe disso, é uma coisa que eu luto assim para... Eu luto comigo mesmo, né? Para mim não deixar o ego, né, esse narcisismo, tomar conta de mim. Porque se eu deixar isso acontecer, eu estou morto. Né? Porque a Bíblia diz que o orgulho, né, ele é o começo de uma derrocada, né? E um abismo vai chamando outro abismo. Então, eu luto para isso. Um dia eu estava fazendo psicologia, estava no primeiro ano, cara, encontrei uma mulher no banco ali, estava saindo do banco, uma senhora, uma da igreja, nem sei que igreja que ela é. E ela falou, pastor, tu tá fazendo psicologia mesmo? Eu falei, toma. E ela falou assim, quando tu te formar, você me liga e me avisa que eu vou para tua igreja, porque eu quero ter um pastor psicólogo. Cara, aquilo ali para mim, assim, sabe, o que era para ser um motivo de orgulho, para mim aquilo ali foi uma coisa assim, rapaz, eu pensei assim, nossa, olha o terreno que eu tô me metendo, cara. Se eu deixar esse ego, esse orgulho, essa vaidade subir pra minha cabeça, cara, tudo que Deus me deu até aqui, e que não foi coisa pouca assim, sabe, de bênçãos assim, cara, eu posso perder tudo. Então, aí entra aquela luta, sabe, cara? Entender que Deus sempre está acima de tudo. Mas aí entra aquela luta assim, ó, você sabe que você é bom, mas você não pode reconhecer que você é bom porque pode atingir o outro, e aí você acaba se tornando um falso humilde, e aí você acaba tendo uma crise de identidade, sabe? E o que você falou é exatamente isso. O melhor jogador nosso hoje ali no clube, sabe? E me falou isso ontem. E ele falou, cara, eu cheguei aqui no clube, e ele é o melhor mesmo, ele estava jogando no Botafogo, 80 mil reais, ele veio pra cá com depressão, tô atendendo, tô cuidando dele. E ele falou assim, sabe o que eu fiquei mais mal aqui? Porque eu fiquei assim, eu não posso mostrar que eu sou bom, eu não posso mostrar que eu sou o cara que estava no Botafogo, que sou jogador do Atlético Paranaense e tal, eu não posso, porque o pessoal vai pensar o que de mim? E aí ele começou a fazer eu comentei aquilo que eu digo, né, que é aquele estupro emocional. E aí ele sabe que ele é, mas ele não quer demonstrar que é, e aí ele acaba pecando, e aí ele acaba errando, e aí ele acaba se igualando àqueles que ele sabe São que ele é maior. medianos. Então é uma série de fatores que a gente tem que analisar, né? Você já passou por alguma situação assim, Fernanda? Passei, e o pastor falando ali, eu fui me recordando de algumas coisas, né? Porque essa questão do falso humilde mesmo, eu luto com isso o tempo inteiro, né? Mas eu comecei a não separar mais aquilo que é psicologia, a Fernanda psicóloga, da Fernanda cristã. Porque eu tenho entendido que eu ter feito psicologia faz parte dos projetos de Deus para minha vida. E que Deus tem permitido que eu cuide de algumas pessoas porque é projeto dele. E se eu me limito, né? Se eu me escondo, se eu não quero às vezes aparecer, porque a Fernanda é metida, a Fernanda tá tentando fazer isso de novo, a Fernanda aquilo. Se eu olho para isso, eu limito o agir de Deus, eu limito o projeto que ele tem na vida de muita gente. Então eu comecei a me apropriar realmente dessa identidade. Não é fácil. Mas eu estou nessa busca, né? Porque eu estou entendendo quem eu sou em Deus e que aquilo que Deus permitiu que eu fizesse, que é a psicologia, é projeto dele. E eu posso acessar muita vida e muitas vidas podem conhecer a Cristo, serem curadas por detalhes, ter as suas vidas desenvolvidas por conta daquele posicionamento que eu tô tendo hoje. Então, eu tô entendendo isso agora e não mais separando aquilo que é psicológico e aquilo que é cristão, né? Eu tô entendendo quem eu sou em Deus, que a psicologia pode ser uma ferramenta, sim, e que eu posso ser usada de acordo com aquilo que Deus tem para minha vida. E não é fácil, mas é uma decisão diária. Então,
ter E eu acontecido. acredito, assim, que entrando nesse lado, assim, em ser bom, em ser um bom profissional, em ser, assim, alguém acima da média, ou estar dentro de um parâmetro, assim, bacana em tudo que você faz, principalmente na área de vocês, é que, para ser bom, eu vejo assim, o bom, ele tem que saber o que é ruim nele. Tudo na nossa vida, para você ser bom, você precisa eliminar o que é ruim. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive dos últimos anos, assim, e eu comecei a fazer uma análise de mim. Eu sempre paro e faço uma análise de mim, como pastor, como líder e tal, em todas as áreas, mas vou falar especificadamente de pastor. E eu me lembro que eu fiz uma análise e falei assim, puxa, eu quero crescer, a igreja tem crescido, Deus tem feito muitas coisas. Eu falei, uma das coisas que eu não quero ser é centralizador. E para ser centralizador, você não ser centralizador, você tem que matar o seu ego, você tem que matar o ciúme, que automaticamente você delegou uma função. Você vê que aquela pessoa sobressaiu, automaticamente a sua carne e o espiritual, eles vão agir de uma forma dizendo assim, tá vendo lá, o fulano, ó, o ciclano. Automaticamente tem que ser coisa até de segundos. Às vezes você tem que pedir para Deus, Senhor, eu repreendo isso na minha vida, não aceito isso na minha vida e tal. Aí eu tinha feito essa análise. Aí, vendo todo o crescimento da igreja, toda a igreja ela cresce em povo, cresce em problemas, e administrativamente, o pastor Antônio sabe do que eu vou falar agora, isso arrebenta com a gente e suga muito as nossas energias, cabeça e tudo mais. Enfim, eu percebia que ministerialmente eu não tinha esse problema, não era centralizador e tal. Mas eu percebi que algo estava roubando a minha energia. Eu estava andando muito estressado, até dentro daquilo que eu pregava. Eu dizia assim, gente, se estressar é normal? É. Mas viver estressado é normal? Não é. E eu vi que nos últimos tempos eu andava super estressado. E às vezes não conseguia identificar de onde. E comecei a ver, enfim, cheguei a um denominador comum de que a parte administrativa estava me sugando e tal. Aí comecei a orar e pedir para Deus, preciso levantar alguém para me ajudar. Nisso, Deus já estava ministrando no coração até do pastor Marco, que está aqui, nos bastidores aí, ministrando a mesma coisa no coração dele, só que ele tinha medo e receio de chegar em mim e falar assim, pastor, eu preciso ajudar o senhor, temos que fazer isso para melhorar. Se nós queremos crescer ainda mais, nós precisamos fazer isso. Aquele receio dele também, falar, puxa, de repente eu vou tocar isso, o pastor pode até pensar que eu estou querendo tomar o lugar dele, querendo alguma coisa, assim, enfim. Resumindo, marcamos um café dias atrás, agora, final do mês passado, fomos tomar um café. Quando começamos a conversar, até quando o pastor Marco começou a tocar nesse assunto, eu só falei assim para ele, então para, deixa eu falar mais ou menos as ideias que eu tenho. Então, 80% das ideias já que eu tinha na cabeça, que eu queria falar com ele, mas também tinha receio, porque ele já me ajuda muito na igreja, falei, daqui a pouco o cara vai falar assim, meu Deus, pastor, eu acho que eu não tenho família, não tenho empresa para tocar, um monte de coisa, ainda vai pedir mais isso para me ajudar. Resumindo, se encaixou tudo aquilo que eu estava querendo e precisava, e dentro daquilo que ele queria também me ajudar. Resumindo, eu percebi que administrativamente eu era centralizador. E hoje nós temos uma equipe aqui, que nós começamos a formar uma equipe administrativa na igreja. E aí começamos a delegar funções. E nessa delegação de funções, comecei a perceber assim, cara, eu fazia tudo isso. Misericórdia. Até a Dani aqui, que é a secretária, falou assim, pastor, você vai fazer isso aqui tudo sozinho? Eu falei, pois é. E claro que a gente começa aí sim a identificar que algumas coisas, a gente vai levando as coisas sem ordem e desorganizadas. Mas na nossa cabeça, tá tudo 10, tudo organizado. Então eu deixo sempre um conselho aqui aos pastores, líderes. Se você quer crescer, se você tem, seja profissional, seja qualquer área, se você realmente quer um crescimento, você já precisa se comportar como alguém grande. Isso, eu tenho certeza que isso entra dentro da psicologia, que se que nem o jogador de futebol, se ele quer ser o melhor, para ser o melhor tem que fazer o quê? Treinar mais que os outros. Ele vai ter que se esforçar mais que os outros, ele vai ter que cuidar mais da alimentação que os outros, ele vai ter que ser diferenciado de todo mundo. Então, a mesma coisa, um técnico de futebol, um psicólogo, um pastor, ele tem que sair na frente. Eu me lembro quando nós fomos aqui, entramos na pandemia, falamos assim, nós precisamos aqui modernizar a igreja, vamos fazer a parte de comunicação,
transmitir os cultos, porque a gente está transmitindo os cultos aqui muito, muito amador, vamos sei o quê. Ah, mas não tem dinheiro. Puxa vida, e agora? Não, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Corremos atrás, tá, conseguimos. Tipo, sacrificamos de sangrar mesmo, tá? Mas vamos fazer, vamos fazer. Hoje a gente sente o resultado, né? Hoje esse podcast aqui é um resultado da atitude que nós tomamos lá no mês de agosto do ano passado. Que nós tomamos a atitude de, vamos investir nisso, vamos investir. Começamos a investir em pessoas, começamos a falar assim, não, galera, vamos trabalhar junto aqui, pegar um irmão aqui, outro aqui. Então, assim, eu acredito que vocês podem até falar algo em cima disso também. Então, unindo tanto a questão da fé, a parte psicológica, se nós, para entendermos daquilo que Deus tem para nós, é tão bom e tão grande, nós precisamos matar o nosso eu, o nosso ego. É justo aquilo que o senhor falou, pastor. O nosso ego ele é tão maior que todas as coisas que nós nunca queremos tocar nele. Porque tocar no ego machuca, dói. E quando você toca nesse ego, você mata ele, você abafa ele, as suas qualidades começam a se superar e começam a aparecer. Não é verdade? Mas questão assim, pastor, deixa eu falar uma coisa que é muito importante, muito interessante que eu vejo do que você falou e que serve também para qualquer empresário, assim, qualquer pessoa, cara, que está numa posição de liderança. Você não errou quando você centralizou. Nós precisamos centralizar, sabe, irmãos? Por quê? Porque as pessoas têm que saber, as pessoas com quem eu trabalho, elas têm que saber quem manda. Se você, num primeiro momento, não centralizar e delegar todas as funções, ninguém sabe quem manda. Então, o que você precisa fazer? Isso é doído. Sem deixar de você estar no teu posto. Não, exatamente. Então, nossos líderes, nós temos que centralizar, vamos chorar, vamos sofrer, vamos impedir um certo... Mas temos que ter também esse feeling que você falou agora. Entendeu? Eu tenho que centralizar tudo, sabe? Eu tenho que abrir a igreja, fechar a igreja, eu tenho que dizer quem canta, quem toca, quem vai para casa, quem ora, quem faz essa prece, quem faz aquela oração, quem faz a reunião, quem administra, quem paga as contas, Então eu tenho que fazer. Quando todo mundo olhou para mim e falou, pô, pastor Antônio é o cara que manda. Aí eu vou começar a delegar. Fernanda, agora você vai administrar. Agora você é o responsável pelo louvor. Agora você vai abrir a igreja. Então todo mundo já psicologicamente já vão te olhar como autoridade, porque já identificaram. Mas até as pessoas terem essa visão, nós vamos nos sacrificar. Porque nós precisamos centralizar. Depois que eu centralizo, aí eu distribuo as tarefas. Aí as coisas vão andar. O que você fez certinho, exatamente isso aí. Então isso é muito importante. É deixar de ser chefe para ser líder, né? São duas coisas totalmente distintas, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Então é nessa forma que nós temos que trabalhar. Só que muitas vezes o que acontece, pastor, a gente gosta tanto de ser o chefe que a gente não consegue soltar o osso, tem dificuldade de delegar funções. E aí você é onde as pessoas estão morrendo, né? As pessoas estão perdendo o prazer, a vontade de fazer as coisas por causa disso. Porque estão cansadas demais, estão estressadas demais. Né? Por quê? Porque faz tudo, então não pode. Isso acontece dentro de casa também, né? Eu tenho as minhas funções dentro da minha casa lá e ninguém precisou, minha esposa não precisou dizer, eu quero que tu varra a casa, eu quero que tu tire o lixo. Isso eu faço com prazer, entendeu? Mas quem manda na casa é ela. Eu faço direto, cara. Que homem. Direto. Eu tô sempre com a vassoura na mão, me incomoda, cara. Eu tô vendo um negocinho ali, já vou pegar uma vassoura. Então, cara, são funções que eu, né? Minha esposa fazia isso. Aí eu fui fazendo, então, sem querer, ela acabou delegando para mim, eu acabei gostando e aí nunca tirou a autoridade dela. Minha esposa, nessa hora, eu vou desligar a televisão, depois de uns 5 minutinhos eu volto na entrevista de novo. Mas é desse jeito. E hoje, pastor, o senhor que está vivendo assim, um novo tempo com os netos, dizem, né, que os netos é melhor com os netos até que os filhos. Como é que o senhor assim, pode dizer para nós questão de tempo, qualidade de tempo com eles? O neto é um filho com açúcar. É demais, não tem, cara. É uma coisa assim... Eu nunca tinha entendido isso até me tornar avô, cara. Hoje até eu estava falando com minha esposa, assim, né, cara, que hoje de manhã eu tive aquela live lá, depois eu fui pro clube, saí do clube, vim para cá, agora cara, eu digo assim, eles são o meu combustível, cara. Nossa, assim, quando eu vejo eles vão lá em casa e a minha esposa às vezes já fica assim, tô cansada, canta gritaria, mas para mim não, para mim é um prazer, aquilo ali me renova, cara. É uma coisa que eu não tenho explicação, né? Só quem é avô que entende essa situação. Para mim é a melhor coisa que pode ter acontecido, né? E é uma coisa que eu penso muito, assim, eu tenho outros sonhos, tenho outros projetos também. Projetos não, sonhos.
cara, se chegasse uma oportunidade de sair daqui, eu não sei se eu sairia. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, aproveitar aqui, Fernão, vamos aproveitar, né, pastor. Quantos anos de ministério o senhor tem já? 25, Titular. 26 anos. 26 anos 26 já. anos. O senhor tem 3 filhos, acho que todos são pastores, né? Nós Auxiliares na temos igreja? 4 com o Alexandre, que é o adotado o do Alexandre, coração, aham. né? Os 3 são pastores e cada um deles tem, aliás, a Lidia tem 2, o Zéias vai para 2 agora e a Fabélia tem 1, né? Então, os 3 são pastores, né? Da família de 6, 5 são pastores, né? E o Alexandre ele tem um ministério também, que era o ministério de dar trabalho pro diaconato, né? Agora esse ministério agora já ficou adulto e não dá mais trabalho agora, né? Mas ele dava muito trabalho pro diaconato lá. Tá, e nessa questão aí, agora, 25 anos de ministério, 26 anos, eu acredito que todo pastor, muitos, eu vou falar dos mais antigos, não pensavam nisso. E hoje eu vejo que essa geração dos 50 anos para cá, ou melhor, 50 anos, quem tem 50 anos para baixo, essa faixa aí de 25, 30 anos de ministério, hoje tem pensado melhor na questão da transição. O senhor já tem pensado nisso? Tem feito isso? Ou qual é o seu pensamento sobre Fala isso? transição ministerial? Ministerial, pastoral? Eu não penso, eu não parei para pensar, né? É uma coisa natural que está se desenhando. O senhor é né? jovem ainda, mas... Não, mas Barroso, eu tive uma oportunidade agora, cara, eu gosto muito do futebol, né? Do que eu faço lá. Eu tive uma oportunidade agora de assumir uma função muito maior dentro do clube, né? Me daria muito mais responsabilidades e me daria muito mais retorno financeiro. E eu pensei seriamente, assim, sabe, falar com a pastora para ela assumir, né? Então ela tem alguma dificuldade, assim, ela tem uma certa insegurança, que na verdade ela assumiria, mas eu estaria sempre junto, né? Mas enfim, tu sabe que aqui no Conselho Estadual nós temos uma boa notícia, né? O Conselho Estadual, ele quer fazer da igreja Até está incentivando para os filhos, né? Ou para alguém que o pastor faça essa transição, o seu sucessor, né? E assim, isso é muito bom, cara, porque antigamente quando morria o pastor, a esposa perdia a igreja e ficava desamparada, né? Ou quando o pastor se aposentava ou acontecia alguma coisa assim, né? A família que estava sempre junto, que sofreu ali, ficava desamparada. Então hoje... Até eles nem iam muito para também essa coisa de indicação também do pastor, né? O senhor jubilou, o senhor aconteceu alguma coisa? Tchau, vem cá, vamos colocar quem a gente quer. Então colocava uma pessoa que não sabia da realidade da igreja, não sabia da história da igreja, acabava com a igreja. Exatamente. E hoje o conselho está mudando essa visão, né? O Marcos Amorim hoje ele já falou abertamente, né, que pelo conselho o pastor faz o seu sucessor, né? Isso é ótimo, né? Até em questão dos superintendentes, né? Eles estão dando uma renovada. Exatamente. Então, eu não pensei nessa situação ainda, né? Porque eu sou praticamente um adolescente, né? Então, eu tenho muita lenha para queimar, né? Imagina 35 anos só. Os meus filhos, se quiser me substituir, eles vão ter que passar um cortado comigo ainda, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu não penso assim muitos anos de ministério. É muito desgastante. E você vê, a gente está aqui agora, vamos falar com a Fernanda. Pastor, se quiser depois dar uns conselhos nos bastidores, aí o senhor pode. A Fernanda, 28 anos, Fernanda? 28, Nossa, solteira, pastor. Né, a Fernanda engana direitinho, né? Rapaz, eu olhei assim e falei, essa menina se formou com o quê? Ela entrou na faculdade com 8 anos, cara. Você tem 14, 15 anos, é psicóloga, a gente tá brincando, né? Falei, não pode, velho. Essa menina é adolescente, deve ter no máximo 16 anos. Engana bem, hein, Fernanda? Que bom, né? Engana direitinho. Então, a Fernanda, 28 anos. Isso, Fernanda? Isso. Solteira. Isso. A Fernanda já namorou, né, Fernanda? Tá namorando? Não. Coração tá... Não faça perguntas difíceis, pastor. Não, calma. Não estou... Calma que você já vai ver a pergunta que é onde eu vou chegar. Calma, gente, não se desesperem, calma. Não estou namorando. Foi uma decisão minha, né? O pastor sabe, meu pastor. Sim. Foi uma decisão, assim, por algumas frustrações, né? Então, por isso que hoje eu me preocupo bastante quando adolescente começa com essa coisa, assim, de namoradinho. É muito perigoso, porque se frustra, daí de uma frustração surge algo muito maior que pode trazer um bloqueio na vida sentimental durante muito tempo, e que foi o que aconteceu comigo, né? Então, mais graças a Deus, o pastor... Ele conseguiu acessar isso, que era muito fechado na minha vida. Só um pouquinho. É isso que eu digo, pastor. O melhor psicólogo ainda são os pastores, cara. Eles conseguem entrar na vida da pessoa fora da área da psicologia, cara. Ele entra numa área assim que o psicólogo não consegue entrar, cara. Exato.
Continua, desculpa, tá, Fernando? Imagina. Exatamente, o pastor conseguiu acessar. Dá um café aí, filho, dá um café aí. E de forma muito, assim, simples, né? Quando eu vi, o pastor já estava lá. Eu falei, gente, nunca ninguém conseguiu acessar isso e o pastor, ele conseguiu. E a partir dali... Deixa eu contar rapidinho como é que foi. Pastor, o segredo dela? Não, foi assim, Deus estava ministrando no meu coração já, e Deus falou comigo a respeito da Fernanda um dia ali na igreja. Falei, puxa, mas isso aí eu não posso falar num culto assim e tal, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou conversar com essa menina? Daí um dia, numa quarta-feira, ela estava atendendo na sala aqui em cima. E eu estava aqui embaixo, aqui sentado. Daí eu falei assim, acho que vai ser hoje. Da hora que ela estava descendo, né? A irmã que ela estava atendendo saiu. E eu falei assim, Fernanda, senta aqui hoje que eu quero atendimento de psicólogo hoje. Na verdade, era só estratégia, né? E aí, nisso, quando ela... Tá, o que o senhor quer saber? Daí eu fui fazendo umas perguntas, assim, bem, quem não quer nada e tal. Aí, de repente, eu falei assim para ele, então, eu queria falar algo para você e tal. Ali, falei o que Deus tinha mostrado para mim. E realmente era algo que ela precisava ser tratada. E Deus começou o tratamento ali. Exatamente. Mas pode continuar, Fernanda. Então, a partir desse momento, eu permiti ser curada nessa área, né? E não foi de forma psicológica. De certa forma foi, porque tem bloqueios que a gente mesmo cria. Então, se a gente decide não viver, né, nessas crenças, a gente vai viver uma vida limitada. Então, eu permiti ali de forma, tanto questão de mente, como questão espiritual também, me abrir para essa área e foi aonde Deus tá trabalhando. Então, eu percebo hoje que isso já não é mais um motivo de bloqueio para a minha vida. Então, estou aberta, mas esperando algo que realmente venha acrescentar na minha vida, né? E que venha me ajudar. Então, hoje eu percebo ter uma abertura, porque antes era totalmente fechado. Eu não tinha possibilidade, não. Surgiu alguma possibilidade, eu já dava um jeito de dar uma invertida e não conseguia me abrir para isso. Então, hoje eu já percebo uma abertura maior, mas tudo com muita consciência e perceber realmente aquilo que vai fazer bem para mim. Então, é isso. Tá no aguardo do varão ou não? Tá esperando o varão ou não? Boa, tem que ver, né? Se o varão, né, ou fechou o coração pro varão, ou o coração tá aberto pro varão. Eu aconselho os jovens, as pessoas aqui que também ficam orando, e já passou 300 homens ali, irmãozinho, né? Também a pessoa daí fica assim. Rapaz, tem que, tá né, pelo menos hoje, tudo bem, falou... prazer, só Fernanda, né? Eu falei, é verdade, prazer, só Fernanda. Exato, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Que baita oportunidade agora aqui, né, de falar assim, gente, meu coração tá aberto pros varões aí da igreja, aí, os varões cristãos, evangélicos, aí, seja, né? Nesse momento não vamos nem escolher a denominação, né? O que aparecer tá bom, né? Assim, de qualquer denominação, seja bênção. Momento cupido. Gente, psicologia também fala de sentimento, né? Trata o coração. Sentimentos e emoções. É isso aí, galera. Então, assim, eu quero tocar com um assunto agora bem interessante também. Galera. Por isso também, né, assim, entrevistando 2 jovens, assim, só adolescente aqui. O pastor entrou faz quanto tempo já a trabalhar na parte esportiva, psicologia esportiva? 4 anos. Qual, assim, tem sido essa experiência? Foi algo novo? Foi algo... O senhor precisou, tipo assim, se adequar? Eu vejo, assim, o trabalho que o senhor tem realizado também com o evangelho dentro do clube e também na sociedade. Achei até muito interessante, parabenizar o senhor pelaquela distribuição de bíblias, que foi muito interessante, né? Até o pastor compartilhou com a gente um dia na reunião de pastores que ele nunca imaginou dar autógrafo, ainda mais dar autógrafo na Bíblia, né? E ele distribuiu a Bíblia para o pessoal e ainda deu autógrafo. Ainda. Como é que foi essa sensação e tem sido essa experiência? Olha, eu sempre falo assim que não é só futebol, né? São famílias. Hoje o FC Cascavel tem 60 famílias lá dentro, né? São mais de 35 atletas profissionais, tem mais a comissão técnica, tem mais os funcionários. Então, dá em torno de 60 pessoas, que são 60 famílias que são sustentadas ali. E eu assim, não tive muita dificuldade no futebol, porque a psicologia que eu faço lá não é uma psicologia esportiva ainda, né? Eu estou me especializando na psicologia esportiva, estou fazendo psicologia clínica lá. Então eu faço uma psicologia clínica no campo, no gramado, na beira do campo, abaixo de uma árvore, na sala que nós temos lá, enfim, né? A questão assim, não tem, como eu falei, não tem como você não levar a tua ideologia para onde você for, né? Todo mundo sabe que eu sou pastor. Até tem uma história interessante, não sei se vocês conhecem a Patrícia, que ela é repórter da Tarobá, e ela fazia cobertura do clube quando eu estava na KTV lá. E nem sei se pode falar os nomes, agora já falei, né?
Já vou expor a Patrícia aí, mas a Patrícia é minha amiga, ela vai entender se alguém falar pra lá para ela. corta, Não, deixa que vá. vai. Aí um dia ela chegou lá, logo que ela chegou lá para fazer a cobertura em 2018, né? E ela olhava aquela sala da psicologia, mas a sala tá sempre fechada, né? Porque eu não faço o expediente lá, né? Hoje eu fui de manhã, saí de lá, almocei lá e saí lá agora de tarde, né? Às vezes eu vou de manhã, às vezes eu fico um dia sem ir, 2 dias sem ir, enfim. E um dia ela chegou lá e viu a sala lá, falou, nossa, vocês têm psicólogo aqui, perguntando o pessoal lá para a turmada lá, né? Falou, e como é que eu podia fazer uma entrevista com um psicólogo? Aí o pessoal falava assim, o pastor não veio hoje, o pastor teve ontem aqui, né? Mas o pastor deve vir amanhã e tal, né? Ela achava interessante aquilo, né? O pessoal, pastor. Aí um dia nós estávamos lá, tinha um amistoso lá no campo de cima, lá do CT, e nisso eu cheguei, e aí cheguei e alguém falou, aquele ali é o psicólogo, não queria falar com ele, aí ela veio falar comigo, né? Aí ela falou assim, o senhor que é o psicólogo aqui do clube? Eu falei, sou. Como é que é o seu nome? Falei para ela. Ela falou, por que o pessoal te chama de pastor aqui, né? Todo mundo te chama de pastor. Eu falei, vai ver porque que eu sou pastor também, né? E ela falou, nossa, você é pastor? Eu falei, sim. Nossa, eu falava pro pessoal assim, eu queria falar com o psicólogo. Ninguém te chamava de psicólogo, todo mundo te chama de pastor, né? Então eu acabei sendo meio que o guru de lá, né? Porque como não tem uma função para pastor dentro do clube, mas tem para psicólogo, eu entrei como psicólogo. E faço os caras também foram ligeiros, né? Porque daí mata dois em um, né, cara? Aí nós fizemos culto. Porque geralmente os caras, né, já precisam sempre de alguém religioso para dar uma palavra, rapaz. Mas são ligados. Nós fizemos os cultos lá, né, o Isaías? Toda vez que a gente vai jogar, a gente concentra aqui, a gente faz culto ali na concentração. Então a gente faz culto. E a questão das Bíblias é assim, cara. Nós temos um projeto social com o Juarez, ele é evangélico, né? Ele tem os atletas de Jesus. Hoje ele tem em 4 lugares, né? No Riviera, no Tarumã, no Santa Cruz e no Santa Felicidade. Cada local ele tem de 150 a 250 meninos carentes, que o clube agora fez uma parceria. O clube vai dar o meião, o calção, as camisetas, a estrutura, e ele entra com os atletas, os meninos lá e tal. Enfim. E o presidente falou para ele, Juarez, o que a gente pode te ajudar além do uniforme? Ele falou, quero 1000 Bíblias. E o presidente falou assim, então compra 1000 Bíblias. Tá tudo dentro da minha sala lá. Até fiz uma postagem agora esses dias, as 1000 Bíblias. Então, de vez em quando, ele falou, pastor, tem uma reunião tal, ontem tem uma reunião lá no Riviera. Você pode trazer umas Bíblias? Eu vou lá e levo Bíblia e distribuo para a galera. E essas Bíblias nós levamos na prestação de contas, que o clube tem todo ano, tem uma prestação de contas, né, para os acionistas, né? E estava lá o Padre Zico, né? E nós estávamos lá nessa reunião e o presidente chamou nós dois lá. E, esse aqui é o Padre Zico, esse aqui é o Antônio é psicólogo do clube, mas é pastor também e tal. E aí, no final, a gente acabou distribuindo Bíblias e o pessoal pegava as Bíblias, os acionistas do clube, né, os empresários, né, pegavam as Bíblias assim e traziam pra gente dar um autógrafo, sei lá. Eu não considero como um autógrafo, né, cara? Seria, né, uma assinatura, né? Mas a gente que sabe quem o senhor eu nunca vi um negócio desse assim, né? Mas foi um negócio assim, achei muito interessante aquilo, cara. Antônio e daí, né, o Padre Zico assinava de um lado e eu assinava do outro, né? Então nós fizemos uma parceria ali. E aí, no final da programação lá, nós nos unimos para fazer a Kombi da Combosa. Não pegava, né? Nós tivemos que fazer uma oração. A Combosa nossa lá, que vende uniforme lá e tal, tava lá, não pegava. Dizia, pastor, vamos nos unir aqui, vamos fazer uma prece poderosa aqui e vamos fazer essa comenda. Então, foi um negócio interessante, cara, assim, sabe, das pessoas, assim, elas valorizar a figura de um sacerdote, né? Tanto da área católica como da área evangélica, né? Então eles assinavam, o Padre Zico assinava de um lado, daí vinham trazer para mim, eu assinava da outra, assim. E aí eu vi assim como Deus nos coloca em lugares que a gente pensa que vai fazer uma coisa e Deus quer que a gente desenvolva também uma outra função, né? E aí fui muito feliz aí, graças a Deus, não tem nem que ver, né? Deus tem nos abençoado muito nessa área. Como nós já demos uma pincelada num assunto aqui importante, eu quero aqui primeiro começar com a Fernanda, depois nós vamos para o projeto do senhor lá, o projeto ASA, né, para o senhor falar um pouquinho do projeto. Fernanda, eu sei que você acaba atendendo muitos jovens, adolescentes e tal. Essa questão a gente sabe que é muito polêmica, mas nós estamos aqui para polemizar. Falando sobre a parte de sexualidade. Como você tem visto, enxergado isso dentro da igreja, até mesmo fora dela? Mas como é que a igreja ela tem encarado essa parte chamada sexualidade? Quando fala sexualidade, geralmente as pessoas vão pensar só no homossexualismo. Não é disso que eu estou falando. Sexualidade. Isso já foi um tabu, já foi um mito dentro da igreja. Misericórdia falar um negócio desse. Nossa, a igreja era endemonizada. O pastor era perturbado. Deus nem falaram de sexo, não sei o quê.
Como que você tem visto isso? O pessoal está mais aberto, o pessoal, os pastores, líderes têm aberto mais isso para falar, ou tem encaminhado até mesmo ovelhas, até você, não estou falando só de mim aqui, mas os demais líderes. Como tem sido a abrangência dos pais com relação a assuntos? Isso tem melhorado ou está cada vez pior? Não, no decorrer dos anos tem melhorado, mas ainda eu percebo que é algo difícil de ser conversado, né? Dentro das igrejas. E até por que dentro das igrejas? Porque às vezes as famílias têm essa dificuldade ainda de conversar com... Você acha que isso é mais por medo ou tabu mesmo? É um tabu porque isso vem se reproduzindo. Existe o pai e a mãe que às vezes lá na família deles não foi discutido. Daí eles têm o filho, não sabe como agir. Como é que eu vou trabalhar essa questão? Até ontem eu estava atendendo uma moça, né, uma adolescente, ela não é da igreja e ela não frequenta nenhuma igreja, mas ela estava falando sobre a dificuldade que ela tem com a mãe dela e com a avó nesse sentido. E ela trazendo aquilo porque para eles, entre os adolescentes, entre os jovens, é conversado, mas com a família, com pessoas mais experientes, isso não é discutido. Então eu percebo assim, até na realidade da nossa igreja hoje, eu percebo que é um assunto que não tem essa dificuldade de ser dita na igreja. O pastor aborda isso em alguns cultos, tem, né, os juniores, tem os adolescentes, e é trazido... Os jovens também, é trazido esse assunto. Aliás, os jovens estão falando muito, até sobre namoro, casamento. Né? A Andressa e o Rafa, né, abordaram esse assunto no último culto também. E eu falei, que bacana isso, porque no meu tempo lá, quando eu era mais adolescente, eu não tinha... Isso era trazido de uma forma com muito receio, com muita vergonha, com muito medo. Então... trazia muito prejuízo para a vida dos jovens e dos adolescentes por não abordar esse tipo de coisa. Porque daí não tem o conhecimento, conversa entre os jovens, não é um conhecimento de experiência, traz muitos mitos, muitos preconceitos, então vai até, né, trazendo prejuízo para a vida desse jovem. Hoje eu percebo que está melhor, mas ainda é um assunto que vem caminhando de uma forma bem lenta, né? Não é algo totalmente aberto e abrangente, mas chega. O que precisa ser trabalhado é abrir esse diálogo entre o pai não repreender o jovem por trazer esse tipo de assunto, mas tentar trazer um diálogo em comum ali. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acredito que a dificuldade maior está sendo dos pais conseguirem lidar com essa demanda que vem e que eles também não estão preparados de certa forma, né? Não tem como exigir algo deles porque eles não tiveram isso lá. Hoje a gente vê as igrejas em si, né, investindo muito em Ministério Família, casais, que antigamente não tinha isso dentro das igrejas. Então, assim, isso acaba ajudando um pouco a quebrar esse tabu dos pais, que os pais conversar com os filhos. Quando o pai não tem essa facilidade, até traz para nós, né? Às vezes a gente vai ter algum atendimento, a gente vê que a gente fala algum assunto, tem pai que regala o olho assim pra gente. Meu Deus, tipo o pastor falando essas coisas, né? Eles se sentem um pouco envergonhados e tal. Mas, assim, eu acredito que a igreja está num crescente, né? Ela está... assim, vamos dizer, se abrindo mais para essas coisas, até para tratar. Porque a gente vê muita gente sofrendo depois no casamento, com os filhos, por não ter tratado isso e carregam traumas, às vezes, de infância, tantas outras coisas. E você tem encontrado, assim, muita questão de abuso sexual, essas coisas assim? Bastante. Até assim, às vezes as pessoas procuram um atendimento psicológico. Num primeiro momento não trazem, né, esse assunto de cara, mas no decorrer dos atendimentos surge. Então, você primeiro apresenta o problema que foi gerado, daí lá na frente traz, não, porque eu fui abusada, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, acaba trazendo essa demanda. Então, a psicologia na igreja, eu tenho percebido que tem auxiliado também. Porque daí a pessoa fala, às vezes eu não vou chegar para o pastor diretamente e contar. E a que momento que você diz assim, é só quando você vê, todos os casos, você vê uma necessidade, de repente, de ter um acompanhamento pastoral ou não? Tem casos que é mais de atitude da pessoa, algum posicionamento. Tem outros casos que eu percebo sim a necessidade, e daí se é dentro do contexto da igreja, ou se é uma pessoa que eu atendo, às vezes já chegou pessoa em consultório, que está dentro de uma igreja, só que ela não chegou para o pastor, ela não contou para o pastor, até questões de casamento, até questão de abuso, então eu oriento, eu falo, você já conversou com o teu pastor sobre isso?
Você já abriu o teu coração? Você já contou a tua história? E a pessoa fala, não, eu não tenho vergonha, eu tenho receio. Então, eu faço esse tipo de orientação, né? Sendo aqui na igreja ou dentro do consultório, eu direciono porque eu percebo a necessidade. Eu sempre digo assim, tem pessoas que olham para a psicologia como a salvação da vida dela e que vai ser ali é onde ela vai encontrar a solução de todas as coisas. Só que eu entendo que não é só a psicologia. Tem pessoas que eu falo, olha, se você realmente não procurar uma ajuda espiritual, você vai estar trabalhando em ciclos ali. Você vai andar, patinar, parece que melhora, você consegue avançar em algum sentido, porque a psicologia vai te ajudar, só que vai chegar em um certo ponto que você vai se sentir totalmente limitado e não entender o porquê disso. Então, eu oriento, né? Seja em qualquer aspecto, seja abuso, seja casamento, seja algum assunto pessoal da pessoa, eu sempre direciono dessa forma porque eu percebo a necessidade. Agora, é a escolha de cada um, né? A gente direciona dessa forma porque eu percebo a necessidade. Falo, Jesus, ele é suficiente, ele dá conta de todas as coisas. A psicologia é limitada. Eu sempre digo isso. Jesus, ele vai dar conta de tudo. Diz, né? Uau! Exatamente. Isso foi muito bem colocado. E a psicologia, ela vai ser limitada. A gente consegue auxiliar uma ferramenta, só que não é o todo. Isso aí, pastor Antônio, fala um pouquinho para nós aí sobre o projeto ASA. Então, em 2016 também, logo que eu tinha iniciado a clínica, eu estava trabalhando com o pastor Valdair naquele projeto Todos contra a Pedofilia, né? E fizemos algumas palestras, tal. O pastor naquela época estava começando bem esse trabalho. E aí eu fui convidado para trabalhar junto e eu comecei a notar o seguinte, que quando a gente levantava aquela questão, pareciam pessoas que tinham problemas de abuso e não tinha quem tratasse. Porque o projeto de Todos contra a Pedofilia, ele é só de... para denunciar, né? Ele é de prevenção, né? É palestra, é orientação, é como é que faz, é como é que cuida, é como é que pode perceber com a criança sendo abusada e tal. Mas não atendia. E aí eu falei, opa, mas e agora, né? Daí chegava alguém, olha, eu fui abusado, olha, eu tô com uma pessoa na família que foi abusada e tá sofrendo muito, como é que faz? Eu falei, não sei. Não tinha quem cuidasse, só tem que ser o poder público. E aí me chamou a atenção, pastor, porque bem naqueles dias teve um caso de abuso aqui em Cascavel, mais ou menos em 2015, 2016, onde uma menina foi abusada pelo pai, o padrasto, e a mãe denunciou, e o pai ou o padrasto, não lembro eu sei que ele era o provedor da casa. Ele foi preso, ficou 6 meses preso, né? Depois foi liberado, e a menina foi encaminhada para atendimento psicológico pelo SUS. 6 meses depois, o pai saiu da cadeia, voltou para casa, e a menina ainda não tinha sido atendida pelo poder público, na psicologia, porque sabe como é que é o atendimento. Eu falei, mas você tá errado, cara. Se uma menina, né? E agora como é que vai ser? Enfim. Aí eu falei, não, vamos criar alguma coisa nesse sentido. Tava fazendo uma pós, conversei com uma colega minha que estava fazendo pós junto comigo. E ela falou, nossa, que projeto legal, vamos fazer? Eu falei, você vem comigo? Ela falou, vou. Tá, então vamos. E aí fizemos a reunião lá na igreja. Agosto de 2016. Inclusive, estava lá o Celso da Molim, estava junto conosco. E aí a gente fez lá, nós juntamos acho que umas 10, 12 pessoas. Eu expus o projeto. E eu falei, eu quero montar esse projeto, só que nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer palestra, vamos fazer prevenção, mas vamos fazer atendimento também. E aí nós começamos. Mas no primeiro momento eu queria fazer tipo os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, né? Que é fazer terapia em grupo, né? Por isso que o nome do projeto é ASA, Abusados Sexualmente Anônimos, igual aos alcoólicos anônimos ou os narcóticos anônimos. E o que eu fiz? Alugamos uma sala lá na SIC, toda semana, e não aparecia ninguém. E o irmão Luiz Carlos, que é o dono do jornal Boas Notícias, Boa Noite também, ele divulgava isso, na época ele estava trabalhando na CGN. Ele divulgava, as pessoas ligavam para nós, olha, eu quero participar, como é que faz? Olha, vem aqui na SIC, toda quarta-feira, 20 horas. Mas não aparecia ninguém, ficamos lá 3, 4, 5 semanas seguidas, não aparecia ninguém. Mas as pessoas estavam ligando e querendo e não aparecia. Aí eu fui entender que as pessoas tinham dificuldade de expor o seu problema, né? Um abuso sexual, mesmo que fosse um grupo de pessoas abusadas com profissionais da psicologia, porque não ia ter outras pessoas que não fossem da área, né? E então eu fui entender. Até que um dia, nessa época, o Guilherme lá da sede, que também foi abusado, né? Ele estava conosco lá, né? Aí ele falou, pastor, tem que mudar, pastor, as pessoas estão... Não é que nem eu tenho facilidade de falar, eles não têm.
E aí a gente começou a mudar. Então, nós mudamos para fazer atendimento individual. Foi ali que a coisa começou a andar, né? Aí nós começamos a atender individualmente. Hoje nós somos 3 psicólogos, nós somos uma nutricionista, uma fonoaudióloga, uma neuropsicopedagoga, uma advogada que nos dá assistência jurídica, né? E a gente tem esse projeto hoje, assim, hoje aí a coisa andou. Então, em 5 anos, nós atendemos hoje em torno de 60 pessoas. Parece pouco, dá uma média de uma pessoa por mês, né? Mas é bastante pela dificuldade que a pessoa tem de procurar atendimento em relação ao abuso sexual, né? O que você falou, né? As pessoas têm dificuldade de falar para o seu pastor, as pessoas têm dificuldade de comentar com outras pessoas, têm vergonha. Então, mesmo dentro da psicologia, nós encontramos resistência. Tem pessoas que marcam e não vão, tem pessoas que vão, fazem uma sessão e não voltam mais. É muito difícil a forma de você vencer assim, um trauma de um abuso através de um método que dentro da abordagem que eu trabalho, que é a comportamental, né? É a dessensibilização sistemática. O nome é pomposo, mas não é nada mais do que o confronto. Então, para você vencer o abuso, você tem que confrontar. A pessoa tem que lembrar, a pessoa tem que trazer à tona, a pessoa tem que mexer na ferida, ela tem que falar como é que ela foi abusada, o que aconteceu, quem abusou, como que abusou, aonde que abusou. Então, esse confronto ele é inevitável, porque tem que mexer. E é muito desconfortável. Eu tenho uma menina lá que eu atendi, ela foi abusada dos 16 aos 26 anos, e o pai dela era pastor. E a menina fazia a menina sentar no primeiro banco ainda enquanto ele pregava, né? E abusava a menina toda semana. Então aquela menina ali, ela foi uma das mais difíceis, porque na primeira sessão ela chorou 50 minutos. Aí depois terminou a sessão, ela falou, eu não vou voltar mais, não vou voltar mais porque eu só choro e tal, e eu só estou fazendo vocês perderem tempo. Eu falei, não, você tem que voltar, é assim mesmo. Na segunda sessão ela chorou muito, mas chorou menos do que os 50 minutos, até que lá pela terceira ou quarta sessão ela começou a falar. E aí a gente vai para o confronto, né? E esse confronto, ele é muito difícil. Pastor, pegando aqui um gancho, uma coisa que eu vejo e ouço muito, desde quando eu era rapaz, jovem. Rapaz, eu sempre fui, né? Quando eu era jovem. E uma das coisas que a gente ouve as pessoas falar por ignorância, vocês que trabalham nessa área, é dizer assim, como que pode uma moça dos 16 aos 26 anos, né? Aquela história, não gritar, não sair falando para todo mundo, não denunciar, pare. E a gente às vezes ouve, infelizmente, o povo falar assim, por falta de conhecimento. Isso aí é sem vergonha, isso aí não sei o quê. Como que a pessoa, explica um pouquinho, porque a pessoa, ela realmente, ela fica refém dela mesma, né? Ela sofre um revés psicológico tão violento, mas tão violento, que ela não tem como reagir. Ela não tem como denunciar, ela não tem como gritar. Porque, na verdade, é assim, o abusador é o pai. 90% dos casos é o provedor da casa. Vai falar para quem? Às vezes, eu já tive casos, todo tipo de caso, eu acho que nós já tivemos na clínica. Vai revelar para a mãe não acredita. Ou a mãe acredita, mas não faz nada, porque aí vai prender o provedor da casa, o provedor da casa, como é que eles vão se sustentar? Então, tem que levar essa situação. Então, é complexo por causa disso. E a pressão psicológica que o abusado ele tem, porque o abusador ele trabalha em cima de um tripé, né? Que é a culpa, a vergonha e o medo. O cara que abusa, ele é mais complexo ainda, e tem um agravante muito grande aí. O cara que abusa é o cara que deveria proteger. Porque o abusador não é estranho. O abusador ou é o pai, ou é o padrasto, ou é o irmão mais velho, ou é o primo, ou é alguém da família, muito próximo da família. Então, esse é o problema. É diferente quando a mulher é estuprada. É o desconhecido que estupra. Então, muitas vezes ela quer vingança, ela quer ver o cara na cadeia, ela odeia, ela quer matar e tal. Mas o abuso não, o abuso é diferente porque quem cometeu o abuso é alguém que deveria proteger. Então nós temos um agravante violento aí. Então como é que a criança vai denunciar o pai ou aquela pessoa que protege, que sustenta, que dá brinquedo, que dá presente e que aí... Geralmente é querido. Exatamente, né? E tem uma outra situação. Então ele trabalha em cima da ameaça, né? Ele ameaça, ele comete seus crimes ameaçando, se você falar para tua mãe, eu vou matar tua avó, ele sabe quem ele identifica quem é a criança mais gosta, quem o adolescente mais ama. Eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua avó, eu vou te bater, ninguém vai acreditar em você, então é ameaça. O medo, né? Ele faz a criança ou o adolescente ter medo dele, ter medo de denunciar, né? Medo dele não, ter medo da denúncia, porque sabe que não vai dar nada, ele já fala isso, e da vergonha de ter sido violado, de ter sido abusado. Então, esses 3 pontos, esse tripé que o abusador trabalha, é onde ele se esconde. E aí tem o fato, né, as agravantes dele ser o provedor, ou dele ser alguém muito íntimo da casa, né? Das pessoas terem dificuldade de acreditar.
Então, tem uma série de fatores. E aí, como é que a pessoa, quando ela é abusada, o abuso sexual se caracteriza por quê? Porque ele é a vítima, ou é criança ou adolescente. Não é um adulto que tem vida própria, que fala, não, sabe uma coisa, não quero mais ser abusado, vou sair de casa, vou viver a minha vida. Às vezes, quando chegou nesse caso da menina de 26 anos, ela já não tinha mais força para fazer isso. Quando ela se deu conta de que ela podia ter uma vida própria, ela já não tinha mais como fazer isso. Porque psicologicamente ela não estava abalada, ela estava arrasada, destruída psicologicamente. Tanto é que a menina não queria se envolver com ninguém, não queria namorar, não queria, a vida dela era totalmente isolada. Então, são várias agravantes. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Agora, eu digo assim, o tempo não sara, o tempo não cura, né? Casamentos hoje estão sendo destruídos por causa disso. Esse dia eu estava conversando com a menina lá na igreja, lá, e eu peguei assim no braço dela, assim, chamei ela assim, ela falou, né? Fez assim. Aí eu falei, opa, irmã, o que aconteceu? Desculpe, machucado o braço? Ela falou, não, pastor. Aí ela me olhou assim, falou, pastor, eu fui abusada. Nossa, cara, para mim foi uma surpresa. Aí eu falei, tá, mas como assim? Ela falou, o meu marido não pode tocar no meu braço. Nós já brigamos feio, porque ele toca no meu braço sem querer. E quando eu sofri o abuso, o abusador me segurava pelo braço, por esse braço aqui, bem nessa posição aqui. Então são situações assim que dá separação, da depressão, ansiedade, né, isolamento, amargura, suicídio. E a pessoa vai relevando, não, vai passar, vai passar, vai passar e vai passar. Não estou dizendo que não há um caso. Não, dependendo da resiliência da pessoa, ela consegue superar sem ajuda. Mas 90 e tantos % dos casos é difícil superar sem ajuda. Então nós entramos nessa brecha. Alguém precisa atender, alguém precisa fazer alguma coisa. Atendi homens que foram estuprados, abusados, meninos, mulheres. E por incrível que pareça, pastor, dessas 60 pessoas que nós atendemos lá na clínica, hoje, se nós tivermos 2 crianças, foram muitas. A maioria são adultos. Adultos que já sofreram, claro, abuso, né, quando eram criança ou adolescente, e que estão tendo prejuízos emocionais hoje, nos casamentos, nos relacionamentos, na vida social, e aí procuram ajuda. Então o senhor imagina quantas crianças hoje estão sofrendo, não tem poder de reação, não tem quem a defende, porque quem era para defender está abusando. Isso lá no futuro, quem sabe um dia ela pode abrir o coração. Nem sempre o abusador de hoje foi o abusado de ontem, mas muitos abusadores de hoje foram os abusados de ontem que não foram tratados. Tem uma outra situação também muito grave, que é a questão da pandemia. Aonde que se identifica mais uma criança que alguma coisa está acontecendo de errado? É na escola. Aumentou muito. Eu tenho uma estatística, tenho aqui no meu celular até. No Paraná foi mais de 20% que aumentaram os casos de abuso sexual. No Rio Grande do Sul foram 73% de aumento de casos de abuso sexual contra criança e adolescente agora na pandemia. Então, por que estão aumentando os casos? Porque as crianças ficam mais em casa, o abusador abusa com mais facilidade, a criança não vai na escola, o professor aonde o professor identifica que alguma coisa está errada. Eu estava numa escola lá que a professora me chamou a atenção, falou, olha, aquele menino ali tem uma coisa que está acontecendo errado com ele. Ele era um menino alegre, que sempre corria. Hoje ele só fica sentadinho no canto dele, ele ficou mal educado, ele não é a forma dele, ele não verbaliza, mas as ações, as atitudes dele contam, né? Então, assim, a dificuldade é verbalizar. A dificuldade é dizer, eu estou sendo abusado. Como é criança e adolescente, eles não conseguem fazer isso por causa do medo, da culpa e da vergonha. Mas as suas ações, as suas atitudes, cara, não tem como negar. Se uma criança gostava de ir na casa de alguém e hoje ela chora para não ir, se uma criança mudou o seu comportamento, se uma criança ficou mais retraída, que ficou mais solitária, ficou mais chorona, começou a fazer xixi e cocô na calça, começou a ter uma atitude diferente, cara, pode ter certeza, alguma coisa está acontecendo. E só para concluir essa parte aqui, pastor, graças a Deus que o poder público também tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Hoje tem um Disque 100, você pode fazer uma denúncia aqui, você vai ligar no 100, você não precisa nem ter crédito no teu celular, você faz uma denúncia, não precisa se identificar, você desconfia que uma criança está sendo abusada, você pode fazer a denúncia. Essa ligação vai lá para Brasília, para a Secretaria dos Direitos Humanos. Essa secretaria vai entrar em contato com as autoridades de Cascavel, seja Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, e vai passar todas as orientações da rua tal, da casa tal, né, que alguma criança pode estar sendo abusada. O Conselho, o Ministério Público, a Polícia, eles vão lá e vão fazer uma investigação e vão verificar. E você
proteger a tua identidade. Então, a melhor forma hoje, graças a Deus que existe o Disque 100, o Disque 181 também, né, que é o Disque contra abusos sexuais, em tudo isso ajuda bastante. E esses projetos, assim, a gente está sempre, né, tendo a oportunidade de falar, isso tem incentivado as pessoas também a não ficarem quietas, né? Tem incentivado as crianças. Eu fui dar uma palestra numa escola que uma criança começou a chorar no meio da palestra. Tivemos que parar, o professor lá me achou uma sala lá para fazer um atendimento meio, né, rápido. E a criança falou, estou sendo abusada, né? Então, assim, hoje está um pouco melhor, está um pouco mais fácil a gente identificar. Vou fazer uma pergunta, tem diferença, é mais homens, tem mulher também que abusa? Tem. A grande maioria são homens que abusam de meninas, né? Mas tem alguns casos, sim, que mulheres também abusam de meninos, né? Mas é muito pequeno, assim, essa porcentagem em relação do abuso de mulheres para crianças do sexo masculino, né? Agora, assim, os abusados, eles não têm muita diferença entre meninas e meninos, né? Eles são abusados por homens, né? Tanto do sexo masculino como do sexo feminino, né? Criança e adolescente, né? Isso é... E na pandemia, assim, o senhor tem visto que tem crescido muito essa questão do abuso, também a questão da feminicídio, a gente vê que cresceu muito no Brasil, principalmente, né? Essa questão também da violência doméstica. Como é que vocês têm visto isso? Tem atendido bastante casos nesse sentido? Aparece muito, assim, a questão da convivência, né? Que agora ficou muito maior depois da pandemia. Então, casos de intolerância, questão de convivência, as pessoas não sabem conviver. A vida é muito agitada, é muito imediatista, todo mundo correndo. Então, o tempo de convivência das pessoas era muito restrito. Então, com a pandemia, isso se tornou muito maior. As crianças estão em casa, a mulher está o tempo todo em casa, o marido está em casa, né? Agora que está melhor, só que antes teve um tempo muito grande que as pessoas conviviam no mesmo espaço, às vezes esse espaço é pequeno, e as pessoas estavam sem paciência totalmente. Então, aconteceram casos que chegaram até mim, até o índice de divórcios aumentou bastante, porque as pessoas não toleram as outras, então não consegue conviver com elas, então é mais fácil divorciar do que tentar resolver aquela situação. Casou com a pessoa, mas parece que não conhecia, então o índice de divórcio aumentou bastante, questão de violência com as crianças foi o que eu mais tive acesso, mais do que com mulheres na realidade. Então, assim, pessoas que realmente as crianças vêm, até atendimento de outros, né, que vieram pedir ajuda, de mães que separaram dos seus esposos, e daí vem trazer essa questão do outro, né? Fala bem assim, tá sendo agredido, a criança que ficou com a guarda, o pai ou a mãe que ficou com a guarda, às vezes vem trazer a denúncia, não, o filho está sendo assim, assim. Então, a gente vai investigar, realmente está tendo agressão em casa. Então, cresceu bastante por essa intolerância. Os pais delegam demais para a escola a questão da educação. Então, quando eles se veem numa situação que eu preciso cuidar do filho, eles não sabem administrar isso. Então, não sabe. É mais fácil agredir, é mais fácil bater, do que realmente trabalhar com a criança, educar. Porque sempre foi delegado isso para a escola. E as crianças também ficam muito estressadas, né? Só dentro de casa. Quem mora em apartamento, então, é terrível, né? As crianças não brincam, não correm, não andam, né? E aí judia muito, né? A gente percebe aqui na igreja, né? A gente tem a igreja Kids, a gente trabalha muito com as crianças, a gente percebe o quanto os pais tinham um hábito. Hoje estão mudando. Eles pegavam os filhos, falavam assim, toma aqui que eu quero me livrar dessa benção aqui, que eu quero lá assistir o culto, né? Hoje eles sabem que hoje eles estão trazendo os filhos para serem educados à maneira de Deus, na palavra de Deus, mas eles têm que saber entender, passam a entender também que a educação é em casa, né? E que nós estamos aqui apenas para instruir os filhos deles no caminho do Senhor. Pastor, encerrando já aqui, nós queremos aqui já fazer os agradecimentos finais. Realmente foi muito importante, vários temas aqui que nós abordamos. Claro, se a gente fosse falar, tem tanta coisa. Nós entramos agora no tema de pandemia, nós podemos deixar para uma próxima oportunidade para a gente falar disso, mas aquilo que o senhor falou, nós, como o nosso tema aqui é psicologia e fé, cita para nós aí aquilo que o senhor falou, os versículos da Bíblia e psicologia, como é que as duas caminham juntas? Então, é o que eu falei no começo aqui, né? Parece que para muitos irmãos, crentes, cristãos, parece que Deus fez o homem e depois a parte da psicologia ele deixou para Satanás, né? Satanás, termina aí porque não vou mexer na mente do homem. Não é verdade, Deus fez tudo.
E a psicologia, cara, está dentro da Bíblia ali nitidamente. 23:7 de Provérbios, né, o próprio Salomão diz, olha, assim como você pensa, você é. Interessante que em 1907, o Pavlov fez uma experiência com os animais, com o cachorro, né? Ele colocava comida no pratinho dos cachorros, tocava o sininho, os cachorros vinham ali, começaram a entender que cada vez que tocava o sininho tinha comida para eles no pratinho. E aí ele fez várias vezes isso, até que um dia ele não colocou comida, tocou o sininho, os cachorros vieram, não tinha comida, eles começaram a salivar. E aí ele criou a teoria do condicionamento da mente, ou seja, você é o que você pensa ser. Então isso é psicologia pura e é Bíblia, porque Salomão disse isso em Provérbios 23:7, o que você pensa, assim como você pensa na sua mente, assim você é. 12:2 de Romanos, o próprio apóstolo Paulo diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, se você não renovar a tua mente, se não mudar a tua mente, você não muda nada. Eu não mudo nem esse copo de lugar, porque eu acho que é legal aqui, sempre teve aqui, vai ficar aqui, porque eu não sei porquê. Alguém deixou aqui, vai ficar aqui, né? Mas se eu renovar a minha mente, eu vou entender que esse copo aqui não está legal, que se eu botar aqui vai ficar mais bonito. Então, isso é psicologia pura. Quando em Ageu 3, 9 e 10, o povo de Deus estava diante de uma adversidade com os adversários de Deus, falou assim, o que vocês têm na mão de vocês? O próprio Deus. Deus falou, por que vocês têm na mão de vocês? Ele falou, nós temos aqui, Senhor, nós somos agricultores, né? Nós temos instrumentos aqui de agricultura, eu tenho uma foice, tem um facão, tem uma enxada. E aí o que Deus fala? Deus fala assim, então vocês afiem, porque a partir de hoje eles vão ser instrumento de guerra. E eles ficaram desesperados, porque eles não eram soldados de homens preparados para a guerra, eles eram agricultores. E aí Deus percebeu que alguma coisa estava errada e Deus volta lá, isso está lá, pode ler, Ageu capítulo 3, versículo 9 e 10. Aí Deus volta lá e pergunta assim, o que vocês estão sentindo? E eles falaram, Senhor, nós somos fracos. Aí o que eu pensava que Deus ia fazer, irmão? Sabe o que eu pensava que Deus ia fazer? Eu pensava que Deus falava assim, estão vocês sentindo fraco? Então peraí, fecha os olhos de vocês aí. Soprou um espírito, aí os caras iam acordar, se abrir os olhos e falar, nossa, eu estou sentindo o espírito de Sansão em mim, estou sentindo o poder de guerreiro em mim, estou sentindo que o espírito de Davi está em mim, agora eu estou... Deus fez isso? Não, cara. Deus fez uma sessão de psicoterapia. Deus falou assim, então vocês vão fazer o seguinte, estão se sentindo fraco? Estamos. Então diga fraco, eu sou forte. E aí eles começaram, eu sou forte, eu consigo. Cara, eles fizeram uma terapia com Deus, cara. Olha que coisa maravilhosa isso. E aí eles começaram a se convencer de que eles podiam. E aí eles foram lá e venceram. O que aconteceu com Gideão, quando o anjo apareceu para ele e disse assim, ô Gideão, né, vai nessa tua força, homem de Deus, homem de fé, né, Gideão, a primeira coisa que Gideão olhou para o anjo e falou assim, eu sou o mais fraco da minha casa, sou o último da casa do meu pai, somos uma família pobre, sou mais humilde, então olha aqui, eu tinha desligado. E aí o anjo deve ter batido um fio com Deus e falou assim, aqui não tá fácil não, o homem psicologicamente tá arrasado, não vai ter jeito. Então Deus fala assim, então faz uma sessão de psicoterapia com ele aí, você tem que convencer, ele tem que se convencer que ele pode, senão ele vai perder para os midianitas. E aí começa aquela sessão de psicoterapia, né? Não, você pode, você vai e tal, aí fez o teste do novelo de lã, né? E o anjo foi fazendo aquela sessão psicoterápica com ele, cara. Tanto é que depois, com 300 homens, ele venceu 120 mil. Então, se isso não é psicologia, eu não sei o que é, cara. Entendeu? Então, essas coisas aqui, o pessoal está falando assim, está na hora do café e tal, as crianças estão querendo pão. Então, pastor, esses ensinamentos que nós temos em relação à Bíblia e psicologia, sabe, nos dão o caminho que nós devemos trabalhar a irmandade dentro da nossa igreja, certo? Algumas coisas, assim, não são espirituais. Esquizofrenia não é um espírito maligno, ele tem os mesmos sintomas no espírito maligno, mas é uma doença da mente, entendeu? Não tem tratamentos, não tem cura segundo a psicologia, mas tem tratamentos. O cara tomar medicação, ele vai ter uma pessoa normal, entendeu? Então não adianta você ficar expulsando uma coisa que não está lá dentro da pessoa. Sim. Não é um demônio. Então nós temos que ter esse entendimento. E a Bíblia nos dá total autonomia e direção para nós trabalharmos a psicologia dentro da igreja. É posicionamento, né, que a Fernanda falou antes. Exatamente, é isso aí mesmo. Amém? Amém, queridos, estamos aqui hoje, realmente foi tremendo esse fechamento aqui, foi top, né? Parece que já dá um ar, assim, de vontade na gente, né? De querer mudar, de querer ir para cima, e realmente Deus, ele faz isso com a gente, né? Diga ao fraco, eu sou forte, e vai para cima em nome de Jesus, e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fernanda, considerações finais. Muito obrigado aí por atender nosso convite. Imagina, eu que agradeço, sou muito grata.
ao pastor, à igreja, ao pastor Antônio, aprendi muito, né? É muito bom a gente ter experiência e a gente ouviu hoje, eu aprendi bastante também com o pastor. Sou muito grata por estar nessa igreja, por poder trabalhar como psicóloga aqui e saber que eu estou contribuindo para o reino. Isso é muito satisfatório. Eu me sinto muito mais realizada quando eu não sou puramente psicóloga, entendeu? Quando eu sei que eu estou alinhada com um propósito, então isso me traz uma satisfação muito e uma alegria, um contentamento. Então, muito obrigado, pastor, obrigada pela abertura que o Senhor dá dentro da igreja por isso, obrigada pelo convite, por esse espaço aqui através desse podcast. Eu que agradeço. Pastor Antônio, eu sei que o homem é corrido, além do ministério pastoral, pai, avô, psicólogo, funcionário do UFC Cascavel. Misericórdia, esse homem vai... Olha, esse homem é demais, cara. Menos, pastor. Olha o ego, olha o narcisismo aí. Pastor, obrigado aí, considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, pastor. Sempre te admirei pelo trabalho que você fez, pela visão que você tem, né? Não pelo trabalho que você faz, porque isso é uma consequência, né? Eu digo assim que a nossa vitória, mais importante do que o resultado final, o nosso sucesso, é a trajetória nossa, né? O resultado final vai ser uma consequência. O mais importante é a trajetória. Essa tua trajetória que você tem, esse teu exemplo nessa trajetória toda tua aí, rapaz, de ocupar os espaços disponíveis, né? Na música, na mídia, como líder e tal. Então isso é um incentivo para nós, né? A gente está sempre aprendendo. Eu estou sempre tirando alguma coisa aqui. Hoje pode ter certeza, Fernanda, que eu peguei alguma coisa com você aqui para minha vida, para o meu trabalho, né? Com você, pastor, assim, sabe, da forma como você conduz as coisas, da forma como você fez essa igreja chegar ao que ela é, né? Ninguém chega num ponto que chegou aqui se houvesse irresponsabilidade, displicência, negligência, né? Tem muito trabalho suado, trabalho árduo, trabalho difícil. E eu reconheço isso. Então, louvamos a Deus pela tua vida, né? Pela vida da Fernanda, que faz trabalho lindo e belo dentro da igreja. Nós precisamos de mais pessoas que cuidem da mente dos nossos filhos, dos nossos irmãos, né? Que ajudem, né? A encontrar um caminho. E a psicologia e a espiritualidade trabalhando juntos, cara, não tem como dar errado, né? Então, fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui hoje. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado, pastor. Obrigado, Fernanda. Dizer que o pastor Antônio fez parte da minha história, do meu ministério. Foi, como eu disse no início, foi o cara que me deu as primeiras oportunidades. Sou muito grato por isso. Que Deus abençoe vocês e com certeza nós estaremos aqui de novo na semana que vem com mais um tema muito bacana com vocês. Muito obrigado pela audiência, você que está nos assistindo, que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais. Então vamos falar aqui rapidinho das redes sociais, estava esquecendo. O pastor tem lá no Facebook, que está com o Antônio Barbosa. Eu tenho uma página no YouTube ali onde eu falo bastante das coisas que eu falei aqui, né? Que é Psicologia à Luz da Bíblia, né? Psicologia à Luz da Bíblia. Eu faço essa comparação, faço esse trabalho assim, mostrando que a psicologia e a Bíblia, elas andam juntas, né? Psicologia à Luz da Bíblia no YouTube. Beleza, então acompanha lá, pessoal. Psicologia à Luz da Bíblia. Fernanda? Tem o Instagram, que é @psicofernandahenrique, e daí lá tem algum material também. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todo o pessoal aí da técnica. Nosso muito obrigado ao Jackson, a Andressa, aí o Marco Aurélio, que ficou aí hoje, o nosso sonoplasta aí. Né? Deus te abençoe poderosamente, a Dani, todo o pessoal aí. Pessoal, compartilhe, dê o seu like, siga a gente aí nas redes sociais. Comenta, faz seu comentário, por favor. Deixa o comentário, deixa a dica para os próximos podcasts, né? Dê dica para a gente aí, para que a gente possa trazer outros pastores, líderes, empresários. O que você der de dica aí, nós vamos estar fazendo as entrevistas aqui. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.